Ele é expulso do grupo de heróis por ser inútil, mas acaba tendo habilidades, em tudo, menos em combate. Kurt é um garoto de 15 anos de uma vila escondida nas montanhas, da qual ninguém nunca ouviu falar. Ele sempre quis ser aventureiro, então veio para a cidade e se juntou a um grupo de aventureiros Rank S, mas só como o faz tudo. Enquanto os outros membros lutam contra monstros poderosos, ele é nocauteado antes mesmo da briga começar. Apesar disso, ele se orgulha de ser membro de um grupo aclamado como heróis por todos. Até que um dia, seus colegas de grupo o demitem. Kurt fica chocado com a notícia e pergunta o que fez de errado, e o líder diz que ele não fez absolutamente nada. E esse é o problema. Pelas leis deste mundo, só pode haver 4 membros num grupo, e precisam demiti-lo para abrir espaço para um mago de alto escalão que realmente os ajudará. Kurt tenta implorar ao líder para ficar, só para levar um chute no estômago e ser nocauteado, percebendo que está vivendo o clichê do perdedor expulso do grupo de heróis. Por sorte, ele não fica de mimimi e logo vai à agência de empregos temporários na próxima cidade. Assim que entra, encontra uma recepcionista super animada que já começa a entrevistá-lo para uma vaga. Ela se surpreende ao saber que ele foi demitido do grupo que foi promovido a rank esse recentemente. Kurt fica deprimido ao falar sobre isso, mas a recepcionista o anima dizendo que isso ficará ótimo no currículo dele. Depois ela o leva para um teste de aptidão para ver se ele tem alguma habilidade oculta, mas ele tira um G em todas as habilidades de combate. Kurt fica ainda mais desanimado e a recepcionista diz que o cara que testa habilidades não combate volta na semana que vem. Kurt, meio sem graça, diz que está sem um tostão no momento e a recepcionista decide dar-lhe outra chance. Ela pede para ele pegar um saco de areia no canto e ao fazer isso, Kurt sente a areia sugando sua mana. O saco começa a ficar incrivelmente pesado e a recepcionista manda Kurt soltá-lo. Ela diz que, como ele tem aptidão física e força básicas, pode fazer trabalho de construção para ganhar um dinheiro. E Kurt aceita a oferta feliz da vida. Ele vai ao canteiro de obras, onde um cara ranzinza olha seu currículo e depois seu corpo de magrelo, antes de concordar em dar-lhe um emprego porque estão com pouquíssimo pessoal. Ele diz a Kurt que sua tarefa é misturar cimento e reparar as muralhas da cidade. E se não usar meio barril de cimento em 3 horas, será demitido. O homem sai sem esperar perguntas, e Kurt decide colocar magia no cimento para deixá-lo mais forte, já que era senso comum em sua vila. 3 horas depois, quando o ranzinza volta para checá-lo, fica boquiaberto ao ver que Kurt rebocou 30% da parede do seu lado e usou todo o cimento disponível. Ele não consegue acreditar que um novato faça tudo isso em 3 horas, mas Kurt interpreta a reação chocada como raiva e pede desculpas. No entanto, o ranzinza diz para ele vir trabalhar o quanto puder e entrega a carteira inteira a Kurt, dizendo que enviará o resto do pagamento para a agência. Em 3 dias, Kurt termina de rebocar metade da muralha da cidade sozinho, causando pânico entre os outros trabalhadores. O ranzinza percebe e diz a Kurt que ele não precisa vir trabalhar a partir de amanhã, porque se ele continuar não sobrará nada para quem precisa mais do dinheiro. Ele lhe dá o resto do pagamento e diz para encontrar um trabalho que se encaixe melhor em suas habilidades na capital real. Mas, como qualquer outro perdedor inseguro, Kurt pensa que o ranzinza está dizendo tudo isso só para mandá-lo embora. Ele vai à agência de empregos e diz à recepcionista que perdeu o trabalho, quando de repente ouvem uma beleza bronzeada discutindo com outra recepcionista sobre uma oferta de emprego. A recepcionista de Kurt decide falar com a garota chamada Yulitia, que precisa de um minerador para explorar uma montanha, mas só pagará se encontrarem algo valioso. A recepcionista diz a Yulitia que a oferta dela não é razoável, mas Kurt está desesperado o suficiente para pedir que o contrate, pois já fez algum trabalho de mineração em sua vila. A recepcionista o avisa que há uma boa chance de não ser pago, e até a garota diz que procura um anão forte, não um magrelo. No entanto, ela não tem dinheiro para contratar um anão, então concorda em levar Kurt. Enquanto Kurt sai, a recepcionista começa a fantasiar em contratá-lo como seu brinquedinho submisso, quando de repente sua colega diz que o chefe da construção enviou um cheque para o pagamento restante de Kurt. A recepcionista fica boquiaberta ao ver que ele recebeu 200 moedas de ouro e tropeça nos sacos de areia. Sua colega ajuda a levantar, dizendo que não são sacos de areia comuns, mas dispositivos especiais para medir a capacidade mágica de uma pessoa, mas só magos reais conseguem ativá-los. A recepcionista decide tirar os sacos de areia do caminho, mas eles nem reagem a ela, e ela se lembra de como eram pesados quando Kurt tentou levantá-los, fazendo-a se perguntar o quão forte ele realmente é. Por outro lado, Yulitia leva Kurt para sua base na montanha e diz que vão dormir na mesma barraca esta noite. Kurt fica sem jeito porque não vai conseguir se controlar dormindo ao lado de uma garota fofa, e Yulitia surta porque ele é o primeiro cara que a chamou de fofa. Depois de dar uma bronca nele por tentar bajulá-la, ela lhe dá o jantar, que é apenas uma batata cozida. Mas Kurt ainda acha delicioso, pois fazia muito tempo que alguém não cozinhava para ele. Depois disso, eles dormem na mesma barraca e Kurt sente o amigo acordar ao ver Yulitia completamente indefesa. No entanto, sendo um cavalheiro e um frouxo, ele sai para resolver a situação rapidinho e depois dorme lá fora.
Acontece que Ulysses estava apenas testando-o para ver se deveria escolhê-lo em vez de um urso, e ela se encanta com o caráter e a aparência fofa dele. Na manhã seguinte, ela encontra Kurt dormindo lá fora e percebe que ele também consertou o casaco dela na noite anterior. Enquanto ela se maravilha com as habilidades dele, Kurt acorda. Então Ulysses vai direto ao assunto e diz que precisam ganhar 10 moedas de ouro até o fim da semana. No entanto, ela não tem ideia de como encontrar algo valioso na montanha. Mas por sorte, Kurt resolveu a parada. Ele usa seu conhecimento para encontrar rapidamente uma rocha com cristais dentro, que valem 3 moedas de ouro, e Ulysses não consegue acreditar no que vê. Em apenas algumas horas, Kurt reúne muitos cristais, mas diz a Ulysses que não venderão por muito, já que são pequenos demais, e é por isso que ele decide transformá-los em cristais mágicos. Ulysses fica chocada porque artesãos que fazem isso são incrivelmente raros, mas Kit termina de processar um antes mesmo que ela tenha tempo de reclamar. Ela fica chocada porque leva 1 hora para fazer até um pequeno cristal mágico. Isso surpreende Kurt, que começa a pensar nos mestres que conseguem usar magia por 1 hora inteira sem se cansar. E Ulysses sabe que eles não estão na mesma sintonia, mas deixa Kurt trabalhar nos cristais mágicos. Assim que ele termina, ela decide ir à cidade para vendê-los, mas Kurt opta por ficar para explorar a montanha um pouco mais. Ulysses vai à estação dos cavaleiros e mostra os cristais mágicos a eles. Quando perguntam sobre os documentos de origem dos cristais, ela mostra um pingente, e os cavaleiros surtam porque o pingente significa que ela é uma aventureira trabalhando diretamente para a família real. Eles imediatamente concedem permissão para usar o dispositivo de teletransporte para a capital real, sem saber que Ulysses não trabalha mais para a realeza. Assim que chega à capital, Ulysses vai à sua amiga Mimiko para vender os cristais mágicos. A princípio, Mimiko diz que o cristal não vale muito porque não está brilhando tanto. Mas ao examiná-lo de perto, ela oferece comprar a peça única por 10 moedas de ouro. E Ulysses fica boquiaberta com o preço. Então Mimiko explica que os cristais mágicos têm 10 vezes mais mana dentro e nem brilham tanto porque não estão vazando nada. E Ulysses diz que tem mais 49 daqueles, e Mimiko compra todos dela instantaneamente. Assim que o negócio é fechado, ela pergunta a Ulysses sobre a pessoa que fez os cristais, mas ela se recusa a revelar a identidade de Kurt sem a permissão dele. Mesmo quando Mimiko usa seu status de maga da corte real para comandar Yulitia, ela se mantém firme. No final, Mimiko pede a Ulysses para garantir que quem fez os cristais não vá para outro país, e também para dizer a ele que pode obter um título de nobreza e a posição de mago da corte se concordar em servir o reino. Ulysses concorda, mas começa a surtar assim que sai da loja. Ela retorna a outra cidade na manhã seguinte e vai imediatamente à agência de empregos para perguntar sobre Kurt. A recepcionista se esforça para proteger a identidade dele, mas Ulysses usa o passe real para ler seu arquivo. Ela fica chocada ao saber das coisas que ele já fez, e então ordena à recepcionista que nunca compartilhe informações sobre Kurt com mais ninguém. Ela então deposita todo o valor que conseguiu vendendo os cristais no nome de Kurt e depois segue para a montanha para checá-lo. Para sua total surpresa, Kurt construiu uma casa do zero em um dia. E ainda por cima, ele não acha que seja grande coisa, pois as pessoas em sua vila faziam isso o tempo todo. Assim que entram na cabana, Ulysses diz a Kurt que ele recebeu a oferta do cargo de diretor do Laboratório Real de Pesquisa de Tecnologia Mágica, além do título de nobre pelos cristais mágicos que criou. Kurt não consegue acreditar, mas quando Ulysses pergunta sobre sua decisão, ele decide recusar a oferta porque não se acha apto para comandar outros. Além disso, ele diz que está gostando de trabalhar como freelancer agora, e Ulysses de repente começa a se sentir constrangida. Ela diz a Kurt que conseguiu muito dinheiro vendendo os cristais mágicos que ele fez, mas como não teve contribuição nisso, pegou apenas uma moeda de ouro como sua taxa e depositou o resto na conta dele. É por isso que ela pede a Kurt para trabalhar para ela novamente, para que possa vender seus cristais mágicos e ganhar o valor que precisa na forma de sua comissão. Ele, ansioso, diz que encontrou outro bom local para extrair minerais e que vai preparar suas ferramentas. Mas Ulysses pede para ele esperar, pensando que ele deve estar cansado. Kurt diz que dormiu 6 horas completas, e isso confunde totalmente Ulysses, pois ela não entende como ele consegue fazer isso apesar de ter construído a cabana. No entanto, Kurt pensa que ela está chateada porque ele dormiu demais, já que só dormia 4 horas quando trabalhava com o grupo de aventureiros Rank S. Depois disso, Kurt a leva ao local que lhe contou e diz para não cavar mais fundo que 50 metros. Ele deixa Ulysses naquele local e decide continuar cavando onde encontraram os cristais antes. Algumas horas depois, Ulysses consegue desenterrar um topázio do tamanho de uma bola de futebol, e ela fica encantada porque agora pode ganhar dinheiro graças aos seus próprios esforços. Ela então decide verificar Kurt e desta vez tem certeza de que ele já deve ter cavado uma caverna. No entanto, Kurt supera suas expectativas mais uma vez, e ela descobre que ele criou uma mina de verdade na montanha e até colocou musgo brilhante nas paredes para que não precise de luz adicional.
Ulysses surta, e bem nessa hora, Kurt chega com uma caixa de pedras na mão. Ulysses pergunta ansiosa como foi o trabalho para ele, esperando que ele não lhe desse mais surpresas. Kurt diz que, infelizmente, ele conseguiu muitas pedras inúteis e uma pequena quantidade do mineral que procurava. Ulysses fica secretamente satisfeita ao ouvir isso, mas quando Kurt diz que as pedras inúteis são chamadas de mithril, ela fica completamente boquiaberta. Kurt diz que em sua vila, eles mineravam tanto mithril que simplesmente o jogavam fora, e Ulysses sente a cabeça explodir porque mithril é ainda mais caro que platina e diamante. Ela cai de joelhos em desespero, mas então pergunta a Kurt qual era o outro minério que ele procurava. Quando Kurt lhe mostra um pedaço do mineral chamado Orichalcum, Ulitia o reconhece como o lendário mineral conhecido como o metal dos deuses. Ela pergunta como ele encontrou algo tão raro nesta montanha e Kurt diz que Orichalcum pode ser encontrado em qualquer lugar do mundo, basta cavar além de 7 km. Ulysses nem tem mais energia para se surpreender e apenas confirma que ele cavou 7 km de profundidade e depois voltou à superfície no tempo que ela levou para encontrar um mineral. Bem nessa hora, os raios dourados do sol entram na mina pelo outro lado, e ela percebe que Kurt cavou um túnel através da montanha enquanto minerava. Mas ela aceita isso como algo muito normal para ele. Por sorte, Ulysses pode usar o túnel como um novo caminho entre a vila e a cidade próxima, pois ele reduz significativamente o tempo de viagem. Ela decide permitir que comerciantes licenciados usem o túnel para chegar rapidamente ao seu destino em troca de uma taxa de manutenção, o que seria suficiente para cobrir seus impostos e despesas. Alguns dias depois, Kurt vai à cidade onde encontra Bandana, uma das membros de seu grupo anterior. Kurt fica animado ao vê-la e pergunta se o resto do grupo também está lá, mas Bandana diz que ela deixou o grupo. Depois que Kurt foi expulso, o grupo teve muitas dificuldades nas missões e Bandana sabia que eles estavam perdidos. Então houve outro incidente, em que o líder do grupo fez um escândalo porque não gostou da comida do restaurante mais famoso da cidade. Ele destruiu o lugar e saiu sem pagar a conta, e os guardas começaram a procurá-lo. Ele então ordenou a Bandana que encontrasse Kurt e o trouxesse de volta para cozinhar para eles a qualquer custo. Bandana pegou a pedra de teletransporte dele com a desculpa de encontrar Kurt rapidamente, mas ela sabia que o líder do grupo seria preso, e como o curandeiro deles foi convocado pela igreja, não haveria razão para ela voltar. No entanto, ela não conta nada disso a Kurt e explica que também foi demitida. Ele fica chateado ao ouvir isso porque significa que alguém como ele nunca poderá retornar ao grupo. Ele diz a Bandana que admirava muito o líder do grupo e ela apenas zomba, porque sabe algo que nenhum outro membro do grupo sabe. Ela decide mudar de assunto dizendo a Kurt que também é freelancer como ele, e já que estão no mesmo barco, deveriam se ajudar. Ela diz que uma de suas amigas, que é uma meister de 8 liras, uma das 15 mestres artesãs do reino, precisa de ajuda urgente. Ela pede a Kurt para ajudá-los por ela, e o bonzinho não consegue dizer não. Ele segue o mapa que lhe foi dado e chega à oficina da mestre artesã, onde uma elfa fofa abre a porta. Kurt se surpreende, pensando que essa humilde é a Eitler Meister, mas ela se apresenta como Michelle, a assistente da mestre artesã. Ela alegremente leva Kurt para dentro, enquanto ele diz que está ali para ajudar por recomendação da Bandana. No entanto, Kurt começa a se arrepender assim que entra na casa, porque cheira pior que um quarto de solteiro. Ele descobre que o lugar inteiro está coberto de sujeira e Michelle diz que precisa da ajuda dele para limpar. Kurt percebe que foi chamado ali apenas para ajudar com as tarefas e não para ajudar a mestre artesã diretamente. Bem nessa hora, a mestre chama Michelle para sua oficina e ela deixa Kurt para fazer o trabalho dele. Ele imediatamente tira seu equipamento de limpeza e em 30 minutos transforma a cozinha imunda em um brinco. Depois disso, ele decide seguir a direção que Michelle foi e bate em uma porta. Uma voz diz para ele entrar, e Kurt obedece só para encontrar uma garota trocando de roupa. Ele surta por causa disso, mas a garota está completamente alheia e indefesa. Ela não se importa com Kurt a encarando enquanto ele se apresenta nervosamente, mas então ele nota uma marca de maldição em seu estômago. Kurt fica curioso sobre isso e pede permissão à garota para inspecionar a marca da maldição. Ele pensa que ela está em péssimo estado, mas, felizmente, ela ainda está saudável o suficiente para sentir fome. Kurt decide cozinhar algo leve para ela e volta para a cozinha. Do outro lado, Ulysses leva o mithril e o Orichalcum que Kurt minerou para sua amiga Mimiko, que lhe diz que o valor total dos minerais raros é de mais de 50.000 moedas de ouro. Ambas concordam que é uma quantia ridiculamente enorme, e Mimiko começa a se perguntar como um garoto tão monstruoso permaneceu escondido do mundo até agora. E Ulysses não tem ideia, mas revela seu plano de fazer de Kurt um meister de 8 liras e depois se tornar sua guarda-costas para mantê-lo seguro. Mas o maior problema em seu plano é que Kurt se subestima muito. Por outro lado, Kurt terminou de preparar mingau para a garota amaldiçoada quando Michelle retorna à cozinha com sua mestre Ofélia. Ambas ficam surpresas ao ver a cozinha limpa, e Kurt pede desculpas a Ofélia por usar a cozinha sem permissão. Ele diz que estava preparando comida para a garota amaldiçoada, e Ofélia o faz prometer não contar a ninguém sobre ela.
Com isso, ela dá a Kurt o pagamento do dia e o despede, sentindo-se descuidada por deixar um estranho como ele conhecer a garota amaldiçoada Liz. Ofélia então retorna ao quarto de Liz, que é sua única aluna. Depois de ajudá-la a se vestir adequadamente, Ofélia diz a Liz que testará o mingau para ver se há veneno, mas Liz diz que não é necessário porque confia em Kurt. Ofélia concorda com seus pedidos e então Liz come o mingau. Ela gosta muito, mas de repente começa a gemer de dor e cai no chão. Ofélia entra em pânico, pensando que Kurt realmente envenenou a comida, mas quando ela começa a correr para encontrar um antídoto, Liz a impede. Ela de repente se levanta e diz a Ofélia que está curada e mostra que a maldição desapareceu. Ofélia não consegue acreditar no que vê, pois ela não tinha conseguido levantar a maldição, e a velocidade com que Liz melhorou também é muito suspeita. Ela imediatamente segue para a capital com Liz, e vai à loja de Mimiko. Mimiko pergunta a Ofélia o motivo de sua vinda, quando Liz de repente revela seu rosto a elas. E tanto Mimiko quanto Yulícia caem de joelhos, porque Liz é, na verdade, a terceira princesa do reino. Ofélia explica que a mãe de Liz era de um país vizinho, e ela é a única coisa que garante a paz entre os dois países. Ela foi amaldiçoada por alguém numa tentativa de iniciar uma guerra. Mas hoje, a maldição foi subitamente levantada. Ofélia pede a Mimiko para ajudá-la a encontrar quem lançou a maldição, mas Mimiko está mais curiosa sobre como a maldição foi quebrada. Liz alegremente diz que foi por causa de um homem chamado Kurt, e tanto Mimiko quanto Yulícia surtam ao ouvir que ele também está envolvido neste caso. Ofélia então explica que Liz se libertou da maldição depois de comer o mingau feito por Kurt, e Yulícia se pergunta que outras coisas impossíveis Kurt fez nas 6 horas que ela passou longe dele. Mimiko de repente se manifesta e diz que a pessoa que lançou a maldição em Liz deve ter conexões com o usuário de maldições e influência suficiente para interferir na barreira anti-maldição ao redor do palácio. Ela tem 3 suspeitos que se encaixam nos critérios: Sunova, a primeira general das Forças Expedicionárias Reais, o Papa Tristan da Igreja da Polônia e Isidora, a terceira rainha do reino. Ofélia e Liz concordam que Tristan e Isidora podem mexer na barreira anti-maldição, mas não acham que Sunova consiga. Yulícia responde que Sunova tem conexões com a Guilda dos Ladrões, e eles são mestres nesse tipo de coisa. Sem como identificar o culpado exato, Ofélia bolou um plano. Ela diz que armarão uma armadilha para achar quem quer fazer mal à princesa. Explica que, pelas leis do país, Liz virou adulta após seu 15º aniversário, e agora deve passar um ano. Ofélia diz que criarão uma oficina falsa para isso e inventarão um falso 8-meister para dirigi-la. Quando Liz começar a treinar com o falso 8-meister, seus inimigos tentarão coletar informações sobre o mestre dela. Mas como seria falso, não acharão nada. Mimiko entende que se os inimigos da princesa se esforçarem demais para descobrir sobre o mestre, eles se exporão. Mas Ofélia não sabe onde encontrar alguém qualificado para ser um falso 8-meister. Yulícia tem a solução para o problema e logo mostra o cristal mágico feito por Kurt. Enquanto Ofélia fica boquiaberta ao saber que Kurt tem mais de uma habilidade rank, esse, Liz está super impressionada. No dia seguinte, Kurt vai à oficina de Ofélia, mas a encontra fechada. Ao sair, ele esbarra em Michelle, que lhe diz que depois da visita dele ontem, Ofélia saiu de casa, então não há trabalho para ele. Kurt fica deprimido ao ouvir isso, mas logo se distrai com o estômago roncando. Ele vai imediatamente a uma estalagem para comer e lá, ouve uns aventureiros falando em cancelar uma missão porque o carregador deles os abandonou. Kurt vê ali uma chance de emprego e aborda os aventureiros. A garota diz que um magricela como ele não aguenta nem o próprio peso, mas o cavaleiro a repreende e diz a Kurt que ele não parece forte o bastante para ajudar, pois vão caçar golems de mais de 200 quilos. Kurt, todo animado, diz que aguenta 200 quilos sem problema, e para provar sua força, decide levantar os 2 homens do grupo. Primeiro, ele ergue o samurai e depois o cavaleiro, que está em armadura completa, impressionando a todos na estalagem. Após provar suas habilidades, Kurt consegue o trabalho de carregador do grupo para a missão. E depois das apresentações, ele percebe que são pessoas legais. Decide se esforçar ao máximo para não os decepcionar. Mas assim que estão prestes a entrar numa masmorra, ele pisa num slime e fica preso. A Ranger Sina diz para ele esfaquear o núcleo do slime para matá-lo, mas Kurt não consegue nem isso e acaba esfaqueando a si mesmo. Sina fica bem decepcionada com a falta de suas habilidades de combate, mas derrota o slime por ele. Kurt pede desculpas ao grupo por atrasá-los, mas eles dizem para ele não se preocupar, pois o trabalho dele é só carregar coisas, e o deles é mantê-lo seguro. Essa é uma experiência totalmente nova para Kurt, pois seus antigos colegas de grupo ficavam bravos sempre que ele errava. Ele começa a chorar por isso, mas logo enxuga as lágrimas e retoma a missão. Ao chegarem à caverna, Sina espalha musgo brilhante para melhorar a visibilidade, e Kurt avista um cocô de goblin fresquinho. Os aventureiros dizem que podem lidar com os 2 goblins facilmente, mas terão que fugir se encontrarem um grupo. Eles seguem em frente e Kurt encontra algo na parede da caverna, quando de repente, os aventureiros avistam um goblin. Eles o matam na hora, mas o Goblin chama os amigos antes de morrer. Logo, o som de Goblins vem de ambas as direções e os aventureiros percebem que não tem como escapar.
Kurt lhes diz que achou uma passagem secreta para escaparem, mas os aventureiros decidem fazer outra coisa. Assim que Kurt abre a porta secreta, Sina o segue, dizendo que o ajudará a achar a saída. Mas em vez disso, ela fecha a porta. Kurt fica confuso com o que ela está fazendo, mas então o guerreiro e o samurai do outro lado dizem que não há como escapar com goblins vindo de ambos os lados. Por isso, decidiram ficar e deter os goblins enquanto Kurt e Sina acham uma saída. Kurt fica chocado ao ouvir isso e diz que vai ajudar a lutar também. Mas Sina manda ele calar a boca, pois ele não consegue nem matar um slime e só vai atrapalhar os amigos dela. Kurt fica arrasado ao perceber que os dois aventureiros estão sacrificando suas vidas por ele, e ele não pode fazer nada para ajudar. Mas Sina diz que eles vão sobreviver. Ela fala para Kurt que precisam achar uma saída rápido, mas ao espalhar o musgo brilhante pelo cômodo, ela vê um golem dragão de ferro e congela de terror. Enquanto isso, Ulysses leva Lais à estalagem onde Kurt está, mas não o encontram no quarto. De repente, Bandana aparece do lado de fora e diz que Kurt foi a uma caverna no norte com um grupo de aventureiros. Ulysses corre para fora para ver quem fala, mas quando chega lá, Bandana já sumiu. Ulysses pensa que pode ser uma armadilha, mas está mais preocupada com Kurt, então decide ir às cavernas procurá-lo. Liz diz que vai junto, pois sabe magia o suficiente para se proteger, e Ulysses não tem escolha a não ser deixá-la ir. Logo chegam à caverna e Liz consegue identificar as pegadas de Kurt no chão. Onde o chão fica duro e as pegadas acabam, ela usa um feitiço para aguçar os sentidos. E Ulysses pensa que a princesa vai melhorar a audição para achar Kurt. Mas essa simp obcecada aguça o olfato e fareja as paredes para descobrir a direção que Kurt tomou. E Ulysses fica chocada e com ciúmes de Liz agora. Mas então, de repente, ouve uns sons vindo de longe. Ela percebe que alguém está lutando com goblins à frente e decide ajudar. Então Liz aumenta sua força com magia, e Ulysses avança e salva os dois aventureiros cercados por goblins, deixando-os boquiabertos. Enquanto isso, Sina tem um colapso mental por causa dos golems dragão de ferro à sua frente. Ela sabe que os golems os atacarão assim que tentarem passar, e isso significa que seus colegas de grupo arriscarão a vida à toa. Ela fica deprimida, mas Kurt a manda se animar, pois eles vão escapar. Sina pensa que ele está delirando, mas então Kurt caminha calmamente em direção aos golems dragão. Ela entra em pânico quando os golems ativam e o atacam, mas Kurt desvia dos golpes e sobe neles em um piscar de olhos. Então, com um único golpe de sua adaga, ele quebra a cauda do golem. O golem dragão tenta atacá-lo por desespero, mas Kurt desvia de novo e com outro golpe quebra a cabeça dele. Sina só consegue encará-lo aterrorizada e admirada, enquanto Kurt desmantela os golems um por um. Ela pergunta o que diabos ele acabou de fazer, e Kurt simplesmente diz que costumava minerar golems de ferro lá na sua vila. Nesse instante, Ulysses arromba a porta procurando por Kurt, e a Sina, chocada, começa a contar como ele destruiu os golems de ferro com a adaga. Ulysses também acha difícil de acreditar, mas decide lidar com o mais importante primeiro. Ela diz a Kurt que os aventureiros com quem ele veio estão bem, e que tem notícias importantes para compartilhar. Ela conta que uma nova oficina 8 Meister será formada em breve, e ela trabalhará lá como guarda-costas. Ela pede para Kurt trabalhar na oficina com ela, pois Ofélia o recomendou muito após o trabalho dele lá. Kurt fica feliz em ouvir isso, mas hesita, sentindo que precisa trabalhar com o grupo de aventureiros. No entanto, os aventureiros dizem que ele não deve deixar essa oportunidade de ouro escapar, e Ulysses acrescenta que como a oficina é nova, precisam de muitos trabalhadores e decide contratar os aventureiros também. Todos ficam felizes com o arranjo, e então Ulysses diz a Kurt que ele deve ter suas habilidades não combate avaliadas antes de começar na oficina. Kurt concorda e chega à agência temporária, onde Mimiko veio da capital para a avaliação dele. Concluída na avaliação, Kurt sai para festejar com os amigos aventureiros, mas Ulysses vai conversar com Mimiko sobre os resultados. Mimiko diz que falou a Kurt que ele tinha habilidades Rank B em culinária, limpeza e mineração, e Rank C no resto. No entanto, isso era só uma mentira, e ele tinha habilidades rank esse em tudo. Mimiko diz que foi bom ela ter feito a avaliação, pois seria incrivelmente perigoso se a notícia vazasse. Mal ela diz isso, ouve um gemido e se vira para ver a recepcionista tentando tapar os ouvidos para convencer Mimiko e Ulysses de que não ouviu nada. Logo depois, Kurt e seu grupo partem para uma cidade distante numa carruagem de alta velocidade, enquanto Kurt mostra a todos o quão civilizado ele é, grudando o nariz na janela. Liz explica que a cidade para onde vão era uma base militar perto do território demoníaco. É bem longe do resto do país e nem conseguem se teletransportar direto para lá. Mas Liz diz que ainda é uma cidade importante para Antipoelho para a Aliança. O grupo de aventureiros ainda não acredita que está sendo empregado pelo 8 Meister numa cidade tão importante. Mas Ulysses lhes diz que são bem qualificados para o trabalho. O guerreiro Kanz e o samurai Danjo ficam felizes em ouvir isso, e perguntam sobre o 8 Meister que servirão, mas isso deixa Ulysses sem palavras. E ela de alguma forma inventa desculpas sobre o Mestre estar ocupado com um trabalho repentino. Enquanto isso, Sina não acredita que sejam qualificados para trabalhar com o 8 Meister. Ela pensa que Ulysses só ofereceu o emprego para calar a boca deles,
e está determinada a proteger o irmão e Danjo se estiverem. Logo, chegam à cidade onde a oficina será instalada, mas Kurt a reconhece como o lugar onde começou a trabalhar como freelancer. Ele fica triste ao lembrar que foi demitido após apenas 3 dias de trabalho no canteiro de obras. Mas ao entrarem na cidade, ele vê que a muralha restante ainda não foi reparada. E o Litia o distrai, dizendo que talvez estejam consertando a muralha com uma técnica diferente, e Kurt engole essa mentira. Logo depois, chegam ao local da oficina, mas é só um terreno vazio, e Ulysses diz a todos que ficarão numa estalagem até a oficina ser construída, e então se vira para Kurt perguntando se ele consegue fazer tudo sozinho. Kurt, nervoso, diz que não consegue construir uma oficina em apenas um dia, mas que pode fazer uma em 3. Os aventureiros ficam boquiabertos ao ouvir isso, mas Ulysses diz a Kurt para ele ir com calma e perguntar se precisar de materiais. Kurt prepara imediatamente uma lista com itens como ametistas, safiras e asas de grifo, e Ulysses diz que os trará em 2 dias. Sina fica desconfiada da lista estranha, e Ulysses percebe a reação dela. Ela rapidamente diz a todos para segui-la até a estalagem para que Kurt possa trabalhar em paz. Pede também para Kurt ir à estalagem para as refeições e descanso, e ele concorda. Com isso, todos vão para a estalagem e Ulysses convoca uma reunião com os aventureiros para lhes dar os detalhes importantes. Ela se apresenta como uma aventureira que trabalhava para a família real, e então lhe se apresenta como a 3ª princesa do país. O queixo dos aventureiros cai ao ouvir isso, e eles perguntam se Kurt também é nobre. E Ulysses diz que nem elas sabem a verdadeira identidade de Kurt, mas que suas habilidades de combate são todas Rank D, e as outras, Rank SSS. Ela diz que não contaram a Kurt porque ele não acreditaria. Mas isso deixa a Sina irritada. Ela ataca Ulysses dizendo que ela está explorando Kurt ao esconder a verdade dele, e então se vira para o irmão em busca de apoio. No entanto, Kane sabe que estão lidando com coisas muito acima do seu nível, então pede às garotas para continuarem. Liz então lhes conta que foi amaldiçoada por alguém e Kurt quebrou a maldição cozinhando mingau para ela. Por isso, decidiram montar uma oficina nessa cidade distante, para esconder suas identidades do mundo e forçar quem a amaldiçoou a vir procurá-la. Liz explica que Kurt não sabe de nada disso e nem sequer tem ideia de que ela é uma princesa, mas ainda assim a ajudou sem pedir nada em troca. E Ulysses diz que Kurt é puro demais para este mundo e quer protegê-lo, e Liz pede aos aventureiros que os ajudem nisso. Danjo e Keynes concordam imediatamente com o pedido, pois Kurt é amigo deles, mas Sina ainda não confia. Ela pergunta por que deveriam arriscar suas vidas por alguém que conheceram há apenas 3 dias. E Ulysses responde que a entende muito bem, pois ela também conheceu Kurt há apenas 6 dias. Sina fica chocada ao saber disso e sai da estalagem sem saber o que fazer. Ela decide ir ver Kurt primeiro e contar a verdade, mas ao entrar no local da oficina, descobre que Kurt já terminou o porão. Ela fica pasma com isso, mas Kurt diz que está indo bem devagar, pois na vila dele as pessoas construíam uma dúzia de casas em um só dia. A Sina, chocada, pergunta a Kurt se ele não odeia ter trabalho empurrado para ele, e ele responde que gosta muito, pois todos no grupo anterior o chamavam de inútil, mas agora ele tem a chance de ser útil a todos. Sina de repente percebe por que Ulysses disse que Kurt é puro demais, e decide entrar no jogo dela para proteger Kurt do mundo. Enquanto isso, Danjo volta à cidade onde trabalhou antes e encontra Bandana, que está trabalhando como informante. Ela lhe diz que o carregador que os abandonou na última missão é, na verdade, um criminoso profissional que se junta a grupos para sabotá-los. Ela conta que um dos grupos rivais o pagou para fazê-los aceitar a missão perigosa para que todos morressem, e ele quase conseguiu. Danjo agradece a Bandana e paga a taxa pela informação. Antes de ir ao bar onde o traidor está curtindo o sucesso, ele amaldiçoou o grupo de Danjo por ter sobrevivido à caverna perigosa e ainda ter recebido uma oferta de emprego da 3ª princesa. Mas ele ainda planeja esmagá-los para que seu valor aumente aos olhos de futuros clientes. No entanto, ao notar Danjo sentado atrás dele, ele surta e foge do bar. Ele tropeça num fio e Danjo o alcança facilmente, dizendo que ele deveria ter sido mais esperto ao contratá-lo. O traidor se mija nas calças enquanto implora por misericórdia e, felizmente para ele, Danjo não queria matá-lo. Ele apenas o deixa com um aviso para nunca mais se aproximar de seus amigos, mas isso decepciona Bandana, que estava escondida na escuridão o tempo todo. Ela queria que Danjo resolvesse o problema com o traidor, pois ele poderia atrapalhar os planos de seu mestre no futuro. Mas assim que ela está prestes a fazer isso sozinha, 2 espiões chegam e levam o traidor embora. Bandana os reconhece como membros da unidade de inteligência de Mimiko, a quem seu mestre havia instruído para deixarem. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de seu mestre sobre a próxima missão: investigar a cidade natal de Kurt. Enquanto isso, 3 dias se passaram desde que Kurt começou a trabalhar na oficina. E quando todos chegam para conferir, não conseguem acreditar no que veem. A oficina é o edifício mais luxuoso que já viram, e há árvores frutíferas no jardim. Ninguém entende como Kurt fez tudo isso em apenas 3 dias, mas eles ainda não viram o interior da oficina. Está totalmente imobiliada por toda parte, e Kurt até criou um dispositivo especial que pode gerar toda a água de que precisam. Essa é a parte que mais confunde a todos, e eles pedem a Kurt para explicar como ele fez isso.
Ele diz a Ulysses que transformou as pedras preciosas que pediam em cristais mágicos para que pudessem fornecer água, luz e calor ao edifício o ano todo. Ele também construiu quartos privativos para todos e um escritório luxuoso para o Oito-Meister. Ele pergunta a Ulysses quando o Oito-Meister voltará, e ela inventa uma desculpa de que ele está ocupado com algo novo desta vez. Ela então pergunta onde é o quarto dele e ele responde que, como é só encarregado de tarefas, não precisa de quarto, então vai ficar no armário vazio da cozinha. Todos surtam ao ouvir isso, e então Ulysses e Liz dizem para ele usar o escritório como quarto, porque ficará vazio por enquanto. Leva 2 horas de convencimento de todos para Kurt concordar em usar o escritório como seu quarto. Ulysses então pergunta se ele pode criar uma barreira para proteger a casa de maldições, mas isso está além da expertise de Kurt. Ulysses tem que usar o método antiquado de colocar círculos de proteção por toda a casa para proteger Liz e os outros de maldições. Mas ela se assusta quando Liz abre a porta, esperando que seja Kurt ali para se esgueirar em sua cama à noite. No entanto, na manhã seguinte, enquanto todos se ocupam saboreando a comida preparada por Kurt, ele parte numa missão para limpar os círculos de proteção, pensando que são grafites. Ulysses corre para impedi-lo, mas é tarde demais, e Kurt limpa o último círculo bem na frente dos olhos dela, mesmo Mimiko tendo dito que eram impossíveis de remover. Ela de alguma forma inventa uma história para explicar aqueles círculos a Kurt. Mas então ela começa a se preocupar, pois não tem mais nenhum. E se alguém atacar a princesa agora, ela é a única que pode protegê-la. Alguns dias se passaram desde o incidente e, felizmente, não houve ataques à vida de Liz. Ulysses fica aliviada que a princesa parece completamente bem, mesmo Kurt tendo apagado os círculos mágicos para afastar maldições. Ela se pergunta se é porque os inimigos não sabem da localização dela ou se a culinária de Kurt está simplesmente anulando todas as maldições lançadas sobre ela sem que ninguém perceba. Além disso, Mímico chegou à cidade e espalhou sua rede de espiões para pegar os inimigos, e Ulysses pensa que podem ficar tranquilos por enquanto. Ela então prova o bolo que Kurt fez e fica louca com o quão delicioso ele é. Liz também elogia o bolo, e Kurt diz que o fez usando farinha de arroz. Lais comenta que ele é ótimo em pratos de arroz, pois foi o mingau de arroz dele que quebrou a maldição dela. Ela pede para ele preparar isso sempre que ela for amaldiçoada, mas Kurt diz que não há necessidade, pois ela não será amaldiçoada de novo. Ulysses fica surpresa ao ouvir isso e pergunta a Kurt como ele pode dizer isso com tanta confiança, já que antes ele disse que era difícil criar uma barreira contra maldições. Bem, Kurt diz que é realmente difícil criar uma barreira para afastar maldições dentro do edifício, porque o próprio edifício é uma barreira que reflete todas as maldições. Kurt explica que não pode criar outra barreira dentro dele, por isso fez sua declaração anterior. Ele acrescenta que ajustou um pouco a função da barreira e, em vez de refletir a maldição no usuário, ela os faz brilhar intensamente, porque ele não quer que ninguém se machuque com a maldição. Ulysses sai imediatamente para informar Mimiko e os outros sobre isso, e Kurt pergunta a Liz se ela gostaria de ir às compras com ele. Liz fica triste ao ouvir isso, pois apesar de querer ir com ele, não pode deixar a segurança do prédio. Enquanto isso, o General Alhide e seu assistente patrulham as muralhas da cidade envoltas por uma névoa densa. O general tem um pressentimento ruim, mas seu assistente o tranquiliza, dizendo que não há motivo para tanto alarde, afinal, as muralhas foram reparadas direitinho. Ele lembra ao Hyde que o próprio general supervisionou a obra. E Alhide retruca que fez isso justamente para garantir que nenhum espião inimigo comprometesse a segurança da cidade. Enquanto isso, Mímico, Ofélia e Ulysses encontram um usuário de maldição que brilha mesmo depois de morto. Mímico explica que ele já estava sem vida quando seus espiões o acharam, e Ofélia comenta que o Kurt criou uma barreira refletora tão potente que funciona até com o alvo já falecido. Ela diz que se o Kurt cooperar de verdade, eles resolvem o problema em um dia. Mas Ulysses é contra, pois não quer colocá-lo em perigo algum. De repente, os alarmes da cidade disparam, anunciando que um exército de monstros esqueletos se aproxima das muralhas. O General Alraid e seu assistente entram em pânico ao ver aquilo, mas logo reúnem os soldados. Alraid decide ficar para defender a cidade com a própria vida e pede ao assistente que evacue a população. Mas de repente, os esqueletos simplesmente atravessam a muralha e somem no ar. Todos ficam confusos com o que está acontecendo e até Ulysses e os outros recebem o relatório de seus espiões. E Ulysses então percebe que os monstros estão desaparecendo ao serem absorvidos pelo lado oeste da muralha, justamente a parte que Kurt havia reparado. Logo, a primeira onda de monstros é completamente absorvida pela muralha, mas muitos outros estão a caminho. A mente por trás do ataque é Malofus, a curandeira do antigo grupo de Kurt, que foi exilada pelo bispo depois que o líder da equipe foi preso. Malofus tentou explicar que não tinha nada a ver com aquilo, mas o bispo hipopótamo, com sua pose de superior, disse que as ações dela haviam envergonhado a igreja. Contudo, ele lhe deu uma chance de se redimir e ainda ser promovida a sacerdotisa oficial. Malofus estava ansiosa para saber mais, e o bispo serviu um vinho caríssimo antes de revelar a missão. Assim que Malofus bebeu o vinho, aquele gordo desgraçado soltou a bomba. A missão dela era ajudá-lo a assassinar a terceira princesa Liz.
Ela ficou chocada ao ouvir aquilo e no instante seguinte, uma maldição tomou conta de seu corpo. O bispo revelou que o vinho estava amaldiçoado e agora ela não poderia consumir nada além de água até que matasse Liz. Marley aceitou a missão, acreditando que deveria seguir as ordens do bispo, afinal, ele era um representante de seu deus. Contudo, ela logo percebeu que o bispo havia feito um pacto com o demônio para assassinar Liz, mas, a essa altura, já era tarde demais para mudar sua decisão. No presente, o demônio absorve o poder mágico dela para invocar mais esqueletos, e Liz percebe que foi preparada como um sacrifício. No dia seguinte, Ulysses conta a Liz e Kurt sobre o ataque dos monstros esqueletos que estão vindo das ruínas próximas. Ela explica que no momento em que os esqueletos tocam a muralha, eles são destruídos, e Kurt responde que na sua vila é senso comum que esqueletos são purificados ao tocar paredes. E Ulysses nem se surpreende com isso, mas sabe que Kurt reparou apenas 1/3 da muralha, e o restante ainda está vulnerável aos esqueletos. Ela de repente tem uma ideia e diz para Like e Kurt ficarem dentro do prédio enquanto ela vai às ruínas para dar um jeito na fonte dos monstros. Kurt se oferece para ir junto, mas Ulysses o corta, dizendo que ele nem sabe lutar e o trabalho principal dele é proteger Alice. Ela então vai ao depósito e pega os cristais mágicos feitos por Kurt, pois seu plano envolve usá-los contra os monstros. Depois disso, Ulysses leva Namiko e Ofélia ao quartel dos cavaleiros, onde Alhide está quebrando a cabeça para bolar uma estratégia de defesa da cidade. Ele fica surpreso ao ver tanta gente importante ali, e Ulysses explica que todos estão lá para manter a princesa Liz em segurança. Ulysses vai direto ao ponto e diz a Alhide para distrair os monstros e abrir um caminho até as ruínas, para que ela possa resolver a raiz do problema. Alhide diz que é perigoso demais, mas Ulysses lhe mostra os cristais mágicos e garante que eles são mais do que suficientes para dar conta do recado. Feito, Alhide concorda em seguir o plano dela, mas decide invadir as ruínas junto com Ulysses, deixando a defesa da cidade para seu vice-capitão. Eles vão aos portões e dão de cara com uma horda gigantesca de monstros mortos-vivos. Ulysses pede para todos fecharem os olhos enquanto joga um cristal mágico neles, e no momento em que o cristal toca um zumbi, ele libera um intenso feixe de luz, purificando todos os monstros da área num piscar de olhos. Até Ulysses se surpreende com a eficácia do cristal mágico, mas ela não tem tempo a perder e avança imediatamente ao lado de Alhide. De volta à oficina, Kurt se pergunta como pode ajudar os amigos com o problema dos monstros. Ele se lembra de um mestre ferreiro em sua vila e pensa que se puder criar armas como ele, talvez consiga fazer algo. Então, começa a forjar uma espada curta, mas não fica satisfeito com o resultado. Assim que ele está prestes a descartar a espada, Liz aparece procurando por ele. Ela fica curiosa com a espada que ele segura e Kurt diz que não ficou tão boa quanto esperava, mas ela pode ativar um feitiço mágico imbuído nela, segurando-a acima da cabeça. Liz diz que gostou muito da espada, então Kurt a presenteia. Ela o agradece, mas Kurt pensa que a alegria dela é só uma fachada e que ela está sempre com muito medo. Ele decide confrontá-la e pergunta se há alguém atrás da vida dela. Liz fica triste ao ouvir isso e confirma a pergunta, dizendo que está causando muitos problemas aos amigos por causa disso. Ela diz que mesmo agora, Ulysses foi às ruínas ocidentais para deter as pessoas que a perseguem. Kurt de repente se lembra que uma vez foi às mesmas ruínas com seu antigo grupo, e era o lugar perfeito para desenhar nas paredes. Ele pensa que quem está atrás da vida de Liz é o pequeno monstro do grafite que Ulysses lhe contou, e se pergunta se é tão fraco que nem consegue lutar contra ele. Liz diz que também quer lutar contra os inimigos para que os amigos não precisem arriscar a vida dela. E Kurt se solidariza, pois também se sente impotente. Ele diz a Liz que eles deveriam ir às ruínas e derrotar o monstro sozinhos, mas ela não tem tanta certeza. Ela diz que os monstros cercaram a cidade por todos os lados, mas Kurt responde que eles sempre podem encontrar novos caminhos para chegar às ruínas e lidar com os inimigos. Liz se veste para ir às ruínas, afinal precisa servir o Luke antes de lutar? Ela então olha para a faca que Kurt acabou de lhe dar e se lembra que ele disse que ela tem um feitiço mágico que ativa quando a segura acima da cabeça. Curiosa com a magia, ela desembainha a faca e a segura. Mas nada acontece e então Kurt diz que eles devem ir agora. No entanto, assim que ela se vira, vê algo surpreendente. Enquanto isso, Ulysses e Alhide lutam contra hordas de zumbis enquanto tentam chegar às ruínas. Eles continuam sendo dominados pelos zumbis e outros monstros, mesmo com o vice-capitão distraindo a maioria. Ulysses pensa que precisam se apressar e encontrar a fonte de todos esses monstros quando, de repente, ouve Alhide gemer de dor. Ela se vira para vê-lo ferido, mas ao tentar ir ajudá-lo, um monte de monstros a ataca em grupo. Ela está prestes a pegar um cristal mágico quando, de repente, os aventureiros contratados pela oficina vêm apoiá-la, enquanto Kans e Danjo ajudam a lutar contra os monstros. Sina confirma que os monstros vêm das ruínas à frente e devem estar em algum lugar subterrâneo. Ulysses pede para todos fecharem os olhos antes de jogar um cristal mágico no chão para destruir os monstros com sua luz. E então, o grupo segue para as ruínas. Ulysses dá ao Alhide um tubo de ensaio, dizendo que é só uma sopa de ervas medicinais,
Mas assim que ele bebe, seus ferimentos curam sem deixar sequer uma cicatriz. Allred não consegue acreditar que esse remédio é só sopa, mas os aventureiros dizem que ele continuará se surpreendendo com o que Kurt pode fazer. Nesse momento, um monte de monstros sai das ruínas e Kans diz a Ulysses para deixá-los com sua equipe. Os três avançam contra os monstros enquanto Ulysses e Allred passam por eles e entram nas ruínas. Enquanto isso, Marley começa a se sentir muito fraca e percebe que se o demônio usar o poder dela para invocar monstros por mais 2 levas, ela vai morrer. O demônio decide verificar o progresso de seus lacaios e os encontra cercando o vice-comandante, que usa um cristal mágico para destruí-los completamente. Ele não entende o que está acontecendo e até Marley fica confusa porque nunca viu um cristal mágico que pudesse fazer isso. O demônio então descobre que 2 pessoas entraram nas ruínas e pensa que elas merecem uma recepção pessoal dele. Enquanto isso, Ulysses e Allred chegam ao centro das ruínas e encontram a sala de onde os monstros estão sendo gerados. Ulysses joga um cristal mágico no chão e os monstros desaparecem, mas ela não tem certeza se lidou com a raiz do problema. Enquanto os dois avançam, o demônio se aproxima para cumprimentá-los. Ulysses diz que ele é o chefe final que precisam derrotar e avança contra ele. Ela joga um cristal mágico no ar e o corta, criando um intenso feixe de luz. No entanto, isso não é suficiente para exorcizar o demônio, e ele diz a Ulysses que o ataque dela teria sido muito perigoso se ele não tivesse vidas infinitas. Nesse momento, Allred ataca o Sr. Demônio, que nem se preocupa em desviar porque seus ferimentos curam instantaneamente. Ele diz a Ulysses e Allred que eles não são ruins para humanos e então mostra a eles uma imagem dos cavaleiros lutando contra os monstros. O demônio os chama de estúpidos por arriscarem a vida para proteger a cidade e a princesa. Mas Allred declara que seus cavaleiros jamais deixarão um demônio fazer o que bem entender. O demônio decide derrotá-los completamente e invoca alguns monstros poderosos, dizendo que os aventureiros no portão das ruínas não conseguirão detê-lo, e o monstro eventualmente chegará ao muro da cidade e o destruirá. Ulysses e Allred atacam o demônio enquanto ele está no meio de seu monólogo de vilão, mas o demônio simplesmente pega a cabeça e a recoloca como se fosse de Lego. Ulysses começa a ficar com medo agora, porque não importa o que façam, eles não conseguem ferir o demônio. E se os monstros dele realmente romperem as defesas da cidade, muitas pessoas inocentes morrerão. O demônio se deleita com a expressão de desespero no rosto dela e diz que seus medos logo se tornarão realidade. Enquanto isso, Marley está exausta e faminta na sala de invocação. Ela não tem forças para fugir ou para apagar o círculo mágico e deseja comer a comida caseira do Kurt uma última vez. De repente, ela ouve a voz de Kurt dizendo que eles deveriam cavar por aqui e pensa que o está alucinando. No entanto, momentos depois, Kurt arromba o chão das ruínas e sobe. Ele se surpreende ao ver Marley ali. E ela também. Kurt então ajuda Liz a se levantar, e Marley pensa que Kurt sabe que ela está por trás da tentativa de assassinato da princesa, e que ele trouxe a princesa aqui para convencê-la do contrário. Liz pergunta a Kurt sobre a mulher deitada no círculo mágico, e ele diz que ela é uma freira e a curandeira de seu antigo grupo. Marley diz que é uma ex-freira porque foi exilada da igreja, e Kurt pergunta se é por isso que ela estava mirando em... Marley decide contar a verdade de que o bispo Tristan está por trás disso, mas Kurt nem a ouve e pergunta se ela enlouqueceu por ter sido demitida e começou a desenhar círculos estranhos por toda parte. Marley fica confusa, mas Liz ouve tudo e percebe que o verdadeiro inimigo é o bispo. Kurt critica Marley por grafitar por toda parte, e Liz o agradece por ficar bravo por ela. Marley nem entende o que os dois idiotas estão falando, e então Kurt pergunta onde está Ulysses, porque ela já deveria ter vindo aqui para limpar essa bagunça. Marley diz que ela está lá em cima e Kurt decide ir encontrá-la. Ele diz a Liz para ficar aqui porque estaria segura, mas ela se oferece para ir lá em cima e encontrar Ulysses. Ela diz a Kurt que ele não precisa se preocupar porque quem a está perseguindo está bem aqui, e ela tem a faca que ele lhe deu antes. Enquanto a princesa sai, Marley se pergunta quão burro Kurt pode ser para mandá-la para a morte, mas então ele prepara um esfregão para limpar o círculo mágico. Marley pensa que ele não consegue, mas Kurt limpa o círculo mágico com apenas uma passada, quebrando-o. O demônio também sente, e é forçado a desviar dos ataques de Ulysses e Allred, porque não é mais invencível. Ambos percebem e Ulysses tenta usar um cristal mágico contra ele, mas o demônio rapidamente o afasta da mão dela. O demônio declara que os matará rapidamente agora, mas nesse momento Liz chega lá. Todos ficam chocados ao vê-la, mas o demônio não perde tempo, e a apunhala com um ataque preciso no coração. Liz cai no chão e Ulysses entra em pânico. O demônio ri, dizendo que a princesa foi estúpida o suficiente para ajudá-lo a completar seu trabalho. Mas nesse momento, o corpo de Liz se transforma em borboletas feitas de luz. Todos ficam confusos com o que está acontecendo. E então a verdadeira Liz aparece atrás de Ulysses e Allred. O demônio não consegue acreditar que acabou de atacar uma ilusão porque ela parecia um ser humano de verdade.
e Liz diz que é por causa da faca que Kurt fez para ela. Ela diz que a faca tem o poder de criar ilusões perfeitas, que podem enganar absolutamente a todos. O demônio a ataca imediatamente de novo, mas acaba sendo uma ilusão também. A verdadeira Liz aparece bem ao lado do cristal mágico e o estilhaça, e o demônio grita de dor enquanto a luz o destrói. Kurt ouve os gritos lá de baixo e se pergunta o que diabos está acontecendo. Enquanto isso, os monstros invocados pelo demônio também desaparecem imediatamente após sua morte e todos se sentem aliviados. No entanto, Ulysses está brava com Liz por arriscar a vida dela e vir às ruínas. Ela a repreende e Liz se desculpa, dizendo que sentiu que tinha que fazer algo. E então Ulysses diz que ela não precisa se desculpar porque realmente salvou a pele deles. Alraide concorda e agradece à princesa por salvar sua vida, mas ela diz para ele parar de agir tão formalmente. Ela diz que ambos fizeram um ótimo trabalho para proteger a cidade e promete recompensá-los, e Alraide imediatamente pede uma quantidade enorme de álcool para festejar com seus rapazes. De volta ao porão, Kurt termina de limpar o círculo mágico e Marley sente muita fome por causa da maldição lançada sobre ela. Kurt ouve o estômago dela roncando e oferece alguns bolinhos de arroz que ele fez. Marley pensa que vai vomitar logo depois de comer por causa da maldição, mas ainda quer provar a comida do Kurt uma última vez. Ela dá uma mordida no bolinho de arroz e descobre que é incrivelmente delicioso, e no momento seguinte, sua maldição também desaparece. Marley não consegue acreditar, mas agora faz sentido para ela como Kurt pôde simplesmente apagar o círculo mágico. Ela percebe que foi Kurt quem estava protegendo o grupo deles o tempo todo, e eles deram a bondade dele como garantida. Ela começa a chorar lágrimas de arrependimento e se desculpa com Kurt, e ele diz que está tudo bem, já que ela aprendeu a lição. Nesse momento, Liz e Ulysses chegam lá, e antes que possam alcançar Marley, 2 espiões de Mimiko saem do buraco para prendê-la. Enquanto a levam, Marley espera que Kurt a defenda, mas ele apenas promete levar o pão favorito dela quando ela estiver na prisão. Depois disso, Liz e Kurt se verificam e Ulysses não consegue acreditar que esses 2 palermas sem noção a salvaram. Enfim, ela coloca o braço em volta de Kurt e diz que eles deveriam ir para casa. Mais tarde naquela noite, uma festa é dada para todos os cavaleiros, e eles continuam comendo com total concentração. Kurt fica preocupado porque ele cozinhou a comida e, para ele, parece que os cavaleiros estão se forçando a comer porque nem estão conversando. Ele pergunta nervosamente se deveria preparar algo diferente, mas Alraide diz que ele não precisa se preocupar porque a comida é tão deliciosa que os cavaleiros não conseguem se concentrar em mais nada. Kurt fica feliz em ouvir isso. E ele pensa que o supervisor de sua obra é um cara legal. No entanto, quando descobre que ele é na verdade o general da cidade, fica realmente chocado. Alraide pergunta se ele gosta desta cidade e Kurt diz que a ama muito, porque é um lugar legal para se estar. Ele diz que deve ser porque o general é tão bom em administrá-la, mas então seu assistente chega e diz que Alraide é péssimo em trabalhos administrativos. Alraide apenas o cotovela para que se cale, e então, de repente, um show de fogos de artifício começa. Todos ficam hipnotizados e Kurt fica feliz em ouvir as opiniões, pois foi ele quem preparou os fogos. De repente, Alraide e seu assistente notam que seus ferimentos da batalha de hoje curaram e Kurt pergunta: por que estão tão surpresos? É senso comum que ferimentos desaparecem depois de uma boa refeição. Logo depois, Kurt e os outros pegam uma carruagem para chegar a uma vila próxima, mas ele adormece durante a viagem e sonha com sua infância. 10 anos atrás, quando era um garoto fofo em sua vila misteriosa, ele conheceu uma menina dragão, filha de um mercador viajante que frequentemente ia à vila deles. O jovem Kurt foi animadamente falar com ela, mas ela não respondia, não importa o que ele dissesse. Ele estava prestes a chorar, quando de repente, a menina chamada Hilda disse que o pai pediu para ela não falar com as pessoas desta vila, porque eles são esquisitos, e ela pode pegar hábitos estranhos deles. Ela declarou que estava apenas falando alto sozinha, e Kurt ficou muito feliz em ouvir que ela estava usando uma brecha para falar com ele. Logo, eles se tornaram bons amigos e Hilda esqueceu completamente o conselho do pai ao começar a brincar com Kurt. Eles montaram num golem para as montanhas próximas porque Kurt queria mostrar a ela uma flor com as cores do arco-íris, mas Hilda desceu antes dele e comeu algumas frutas vermelhas que pareciam saborosas. Infelizmente, as frutas eram venenosas e ela imediatamente caiu no chão. Kurt correu para o lado dela e descobriu o que aconteceu. Mas por sorte, ele sabia como criar um remédio para o veneno. Com a determinação de salvar Hilda, ele criou o remédio e então decidiu dá-lo a ela com um beijo. Assim que ele chega a esta parte, Ulysses pede para ele acordar porque eles estão no destino. Ulysses então vai falar com o chefe da vila, que está apavorado pela falta de água na vila. Ele diz que não tem o suficiente para beber, e nesse ritmo, nunca conseguirão cultivar para se alimentar. Ulysses olha o mapa e nota que há um enorme reservatório de água na vila vizinha, e eles podem conectá-lo a esta vila.
O chefe da vila diz freneticamente que tentou, mas a vila vizinha se recusou a compartilhar água, e agora eles têm que contar com o poder da oficina para salvar a todos. E Ulysses volta para a estalagem depois disso, e encontra Danzo de guarda enquanto todos os outros foram morro acima para ajudar um velho domador de pássaros com dor nas costas. Ulysses pensa que é estranho e exagerado, mas não é da conta dela. Ela diz a Danzo que vai à vila vizinha para negociar o compartilhamento de água. Mas ao chegar lá, descobre que eles também estão em um estado terrível porque suas reservas de água quase secaram. Enquanto Ulysses consola o chefe da vila que chora, um monte de aldeões vem correndo para informá-la sobre uma emergência no topo da colina. Ulysses corre imediatamente para lá e encontra um lago enorme. Ela corre para Sina e Cans, confusa sobre por que os aldeões estavam chorando por água quando tinham um lago tão grande. Eles dizem que o lago não estava ali há alguns momentos. E enquanto Kurt se aproxima deles com um sorriso, Ulysses imediatamente entende o que aconteceu. Ele diz que estava cuidando de alguns pássaros, e eles pareciam com sede, então ele extraiu água subterrânea. Ele pergunta a Ulysses se ela terminou a missão, e antes que ela possa dar uma resposta, os chefes das duas vilas chegam lá. Eles caem de joelhos e começam a agradecer a Ulysses por salvá-los tão rapidamente. Ela tenta consolá-los e Kurt pensa que Ulysses é incrível, porque ela resolveu o problema no tempo que ele levou para cavar um poço. Com isso, o grupo retorna à sua base. Os aldeões os presentearam com muitos ovos, e Kurt começa a pensar no que fará usando-os. Ao mesmo tempo, Liz visita a casa de um nobre chamado Margrave Takon, que, sinceramente, deveria ter sido nomeado Jabba the Hutt. Enquanto jantam e conversam trivialidades, Liz pensa que Takon tem autoridade e poder iguais aos de um duque, mas suas finanças nem sempre estão nas melhores condições, então ele tem que contar com ajuda externa. Ele também tem ótimas conexões com reinos próximos, e quer ganhá-la para o seu lado para fortalecer ainda mais sua posição. Liz planeja ser esperta e astuta para vencer Takon em seu próprio jogo, e diz que hoje não está ali como princesa, mas como representante de seu Eight-Lear Meister. Takon diz que ouviu que eles esgotaram todas as pedras mágicas que podem eliminar todos os monstros num raio de 500 metros. Lai sabe que ele está apenas tentando obter informações sobre Kurt, então ela diz que as pedras não eram tão poderosas quanto os rumores faziam parecer, e Takon imediatamente muda sua estratégia. Ele diz que a cidade onde estão estacionados ainda não tem nome, e Liz afirma, dizendo que o governador decidirá o nome da cidade assim que for nomeado. É trabalho de Takon nomear o governador, mas ele diz que está tendo dificuldade em encontrar a pessoa certa para o cargo porque a cidade fica perto de território demoníaco, e os cavaleiros lá também são difíceis de controlar. É por isso que ele quer nomear o Eight-Lear Meister como governador. Lais entra em pânico ao ouvir isso porque Kurt nem sabe que é o Eight-Lear Meister ainda, e se ele se tornar o governador, terá que aparecer em público. Ela diz que não pode decidir o assunto sozinha, e Takon responde que, já que ela está representando o Eight-Lear Meister, deveria ter o poder para fazê-lo. Lais entra em pânico ainda mais ao ouvir isso, e então Alraid também apoia a sugestão de Takon de tornar o Eight-Lear Meister o novo governador, porque ele não sabe que estão falando do Kurt. Lais ainda tenta mudar a opinião de Takon, mas ele pergunta se há alguma falha pessoal no Meister que o torne inadequado para o cargo. Lais fica irritada ao ouvir isso e declara que o Eight-Lear Meister deles é a pessoa mais habilidosa e nobre do mundo inteiro. Mas só depois de falar isso, ela percebe que foi enganada e Takon conseguiu o que queria. Assim que Liz retorna à mansão, ela conta a Ulysses o que aconteceu e leva uma bronca por ter sido enganada. Liz se sente mal com isso, mas não havia como ela deixar alguém difamar o nome de Kurt. Ela então pergunta a Ulysses onde Kurt está agora, e ela responde que ele está criando um filho. Liz entra em pânico ao ouvir que Kurt tem um bebê, mas ela está pronta para adotar a criança para ficar com ele para sempre. Ulysses suspira para essa beta simp e diz que eles na verdade ganharam alguns ovos por ajudar uma vila, e um deles acabou sendo fertilizado, então Kurt está cuidando dele agora. Liz fica aliviada ao ouvir isso, e então Ulysses diz que conhecendo Kurt, um pássaro que dá ovos de ouro sairá do ovo. Liz concorda com ela, e bem nessa hora, ouvem Kurt gritando que o ovo chocou. Por outro lado, Mímico está soterrada em papelada e relatórios de seus espiões. Ela descobre que o bispo que fez um pacto com o demônio foi assassinado dentro da igreja, o que a faz crer que ele não era, de fato, o verdadeiro mandante por trás de tudo. Ela ainda não matou Marley porque quer mantê-la viva para Kurt. Falando em Kurt, ela recebe um relatório sobre o que chocou do ovo dele, e simplesmente perde a cabeça ao ler aquilo. De volta à mansão, Liz e Ulysses vão ver o que saiu do ovo, e não conseguem acreditar no que veem. Kurt segurando uma garota idêntica a ele nos braços. E Ulysses convoca uma reunião imediatamente, e todos ficam chocados ao ver Kurt com a menina. Ele diz que ela chocou do ovo, assim, surpreendendo-os ainda mais. A garota então, de repente, começa a brincar com Kurt e o chama de papai, e Ulysses decide dar a má notícia a ele. Ela diz que até um tapado como Kurt deveria saber que humanos não nascem de ovos, e ele concorda. Ela diz que a garota é provavelmente um monstro que se fez parecer com ele para enganá-lo. Ulysses diz a Kurt que a garota provavelmente vai matá-lo, e a todos se não a detiverem imediatamente, mas ele se recusa a deixá-la ir.
Ulysses tira a garota dele, mas Kurt se agarra ao braço dela, dizendo que a menina não é um monstro mau e que ele pode criá-la. Ulysses se recusa a ser convencida pelas palavras dele, mas então a garota a chama de mamãe e ela cede na hora. Ela começa a imaginar uma vida de casada com Kurt, mas uma Liz irritada a tira do transe. Ela pega a garota nos braços e quando a menina a chama de mamãe também, Liz perde o juízo e a derruba. Por sorte, Sina a pega e a garota a chama de irmã, o que a deixa feliz também. Enquanto Liz e Ulysses tentam fazer a garota chamá-las de mamãe de novo, Kansas impede, dizendo que o grupo dele também vai ajudar na criação da menina, e que eles vão garantir que ela não se torne uma pessoa má. Bom, Ulysses não pode dizer não depois de tudo o que aconteceu, e concorda em deixar a garota ficar. Liz diz que deveriam dar um nome a ela agora e começam a fazer um brainstorm na hora. Tanto Liz quanto Ulysses querem que o nome da garota seja uma mistura do nome delas com o de Kurt, mas quando a menina acorda e chama pela mamãe, ambas correm para o lado dela e esquecem as diferenças. Elas estão dispostas a ceder agora, e Kurt fica impressionado com a capacidade da garota de trazer paz a todos. Ele sugere que a chamem de Akiri, porque na língua de sua aldeia significa uma área que conecta 3 pontos, e a garota está conectando os 3. Tanto Ulysses quanto Liz gostam da ideia e seguem em frente com a nomeação. Elas chamam a garota pelo novo nome, e Akiri fica encantada ao ouvir. Mais tarde naquela noite, Ulysses está dormindo com Akiri no colo, quando de repente um dos espiões de Mimiko chega lá. Ela acorda e entrega a ele um envelope contendo a amostra de cabelo e saliva de Akiri para entregar a Mimiko, para que possam aprender mais sobre ela. No dia seguinte, Kurt faz uma sala de jogos para Akiri, mas Ulysses o faz projetá-la para que possa servir também como prisão. As paredes são feitas de mitril, não há janelas e a porta não pode ser aberta por dentro. Ela se sente mal por fazer Kurt criar um lugar assim para Akiri, mas não quer arriscar nada até receber um relatório de Mimiko sobre a origem biológica da garota. Akiri brinca com Sina e então pede a Kurt e Ulysses para se juntarem a ela também. Mas eles dizem que tem trabalho a fazer. Kurt promete que virá brincar com ela assim que o trabalho terminar e pede para ela ser uma boa menina e brincar com Sina. Logo, Kurt e Ulysses seguem para o próximo trabalho. E vendo um pouco cabisbaixo, Ulysses encoraja Kurt a terminarem o serviço rápido, para que possam voltar para Akiri. Ele concorda, e bem nessa hora, ouvem a voz de Akiri também. Eles imediatamente verificam dentro da carruagem e encontram Akiri lá, e o queixo de Ulysses cai ao ver isso. Ela pergunta à garota como ela pode estar ali, e ela responde que fez vupt e veio pra cá. Nenhum dos dois entende o que ela quer dizer, mas Ulysses entra em pânico, pensando no que deveriam fazer agora. Kurt diz que deveriam voltar para a oficina porque todos devem estar preocupados, mas bem nessa hora, Ulysses vê a espiã de ontem. A espiã se disfarça para parecer uma pessoa comum e Ulysses vai falar com ela, dizendo a Kurt que pedirá à mulher para levar uma mensagem à oficina. Kurt pensa que Ulysses é realmente irresponsável, e mesmo quando ela tentava afastar Akiri dele, ela só pensava na segurança dele. Ele se pergunta como pode ajudá-la, porque se Akiri se revelar um monstro, ele não poderá fazer nada. Ele fica triste ao pensar nisso, mas Ulysses retorna, dizendo que nenhum dos dois está errado sobre a garota ainda, e que deveriam fazer o possível para garantir que ela se torne uma boa pessoa. Com isso, eles seguem para a próxima aldeia, onde um velho os recebe, chamando-os de equipe de heróis que derrotará o Lorde Demônio e trará paz ao mundo. Enquanto Kurt e Akiri embarcam na onda do velhote meio caduco na hora, Ulysses surta porque não consegue nem entender o que ele está dizendo. Ulysses diz a Kurt para se acalmar, sendo que é ela quem está em pânico. Ela diz que a missão nem mencionava nada disso, e bem nessa hora, uma linda garota loira chega para desfazer a confusão. Ela diz a Ulysses que foi a cliente que fez o pedido, e o velho ali é o sogro dela, que sempre quis ser um dos NPCs importantes da história que dão missões cruciais aos heróis. Ela se desculpa em nome dele, dizendo que ele anda meio gaga ultimamente, e por isso perdeu o filtro interno que o impedia de falar bobagens assim. A mulher então comenta que não esperava um casal de recém-casados para a missão, e tanto Kurt quanto Ulysses ficam sem graça. Akiri, no entanto, os chama de mamãe e papai com toda a confiança, piorando a situação. Kurt entra em pânico, pensando que Ulysses se sentirá insultada por ser chamada de esposa dele, e pior ainda, de mãe, sendo tão jovem. Ele decide terminar o trabalho rápido para que não passem mais vergonha, e pergunta à cliente sobre a missão. E ela diz que os porcos dela não estão comendo a ração direito ultimamente. Uma olhada neles, e Kurt percebe que os porcos estão apenas cansados por causa do calor, e decide fazer uma ração que os ajudará a combater o calor. A mulher o agradece e decide levar o sogro para uma caminhada, e então Kurt começa a procurar por Ulysses, que ainda está vermelha como um pimentão e paralisada porque foi chamada de esposa de Kurt. No entanto, esse idiota com a inteligência emocional de uma estrela do mar morta pensa que ela não está se mexendo porque está brava. Enfim, ele decide preparar a ração dos porcos enquanto Ulysses está toda boba, pensando que, apesar da diferença de idade e altura, a mulher a viu como esposa de Kurt.
Ela começa a pensar em ter um filho com ele de verdade, mas então se dá um tapa para sair da imaginação. Ela tenta se acalmar, pensando que só precisa proteger Kurt do mundo. Mas ao vê-lo trabalhando feliz, ela sente uma pontada no coração. Bem nessa hora, um enorme dragão azul voa sobre ela e Ulysses entra em pânico porque ele está indo direto para Kurt e Akiri. Ela persegue o dragão e grita para Kurt avisá-lo. No entanto, quando o dragão desce, Kurt pede a Ulysses para parar e guardar a espada. Ela ainda está preocupada com Akiri quando o dragão pousa na frente dela. Mas em vez de atacar alguém, ele começa a comer a ração dos porcos em silêncio, e Ulysses não consegue entender o que está acontecendo, e Kurt diz que ela talvez não saiba porque é da cidade. Nas aldeias, é comum dragões virem pedir uma parte quando alguém está preparando ração animal. Akiri pergunta a Kurt se aquilo é só um cachorrão, e ele diz a ela que na verdade é um dragão bebê. Enquanto eles estão falando sobre o dragão, Ulysses de repente sente cheiro de sangue e decide investigar o assunto sozinha. Ela logo encontra um dos espiões de Mimiko no chão, inconsciente e sangrando muito. Ela se pergunta quem poderia ter feito isso quando nota alguém se escondendo atrás dos arbustos. Ulysses ataca a pessoa imediatamente e Kurt vem correndo em direção a ela ao ouvir o som. Ele pergunta se está tudo bem, mas Ulysses diz a ele para pegar Akiri e fugir. Ele fica confuso, mas então a pessoa que luta com Ulysses sai dos arbustos. Ulysses se coloca entre Kurt e a vilã demoníaca estilo Wolverine, que lhes diz para entregarem a criança. Ulysses pensa que ela está atrás de Akiri, mas Kurt pensa que ela está ali pelo dragão bebê. Ele pergunta ao demônio se ela é uma caçadora de dragões, mas Ulysses percebe que ela não é uma caçadora de dragões, e sim algo pior. Ela mais uma vez diz a Kurt para correr, e enquanto ele tenta protestar, o dragão bebê agarra a gola dele e voa com ele. Ulysses não fica realmente surpresa que Kurt tenha conseguido domar um dragão em tão pouco tempo, mas ela não tem tempo para se distrair enquanto a mamãe agressora a ataca. Ela logo percebe que não é forte o suficiente para enfrentá-la e leva um chute no estômago. A demônio se aproxima para terminar o serviço, e por sorte, Ulysses consegue escapar usando um ancinho como apoio. Ela então pergunta a demônio se quando pediu para entregarem a criança, estava falando do dragão bebê ou de Akiri. No entanto, a mulher permanece em silêncio, e então diz a ela que não adianta saber disso agora, porque ela vai morrer em breve. Ulysses percebe que não consegue nem ganhar tempo assim, e então a lutadora demônio ataca, desarmando-a rapidamente. Ela então golpeia Ulysses, fazendo-a cair de joelhos. Mas quando ela volta para acabar com ela de vez, Ulysses joga um cristal mágico nela que explode quando a demônio tenta cortá-lo. A explosão vira toda a área de cabeça para baixo, e Ulysses está confiante de que a luta acabou agora. No entanto, a mamãe demônio sai do chão imediatamente e desta vez seus chifres estão claramente visíveis. Ulysses entra em pânico ao perceber a verdadeira natureza de sua inimiga, e perde toda a esperança de vencer contra ela. Ela se pergunta por que um demônio sairia a céu aberto, e a mamãe demônio diz que ela é realmente poderosa por ter lhe causado uma ferida tão profunda. Ela diz que agora entende como Ulysses e seu grupo derrotaram um Lorde Demônio, e isso a faz perceber que ela os observava mesmo antes da cidade ser atacada. Ela se pergunta se a demônio está aqui por Akiri ou por Kurt, porque, francamente, ele mesmo é uma criança. Ela percebe que não tem mais armas e desse jeito vai morrer. Ela só espera que Kurt chegue rápido à oficina e fique seguro lá, porque eventualmente Mimiko e os outros perceberão o que aconteceu ali. E Ulysses está prestes a aceitar seu destino quando, de repente, ouve Kurt chamando seu nome enquanto ele voa em direção a ela. Ela fica chocada ao vê-lo fazer algo tão estúpido. Ela se pergunta se ele está planejando lutar controlando o dragão, mas ele não consegue fazer isso muito bem agora e acaba sendo jogado de uma árvore. E Ulysses caminha até ele perguntando o que diabos ele está fazendo ali, e Kurt responde que está ali para escapar, mas não consegue fazer isso sem ela. De repente, um monte de porcos vem correndo em direção a eles e eles sobem em um deles para escapar da demônio. E Ulysses ainda está brava com Kurt perguntando se é normal na aldeia dele fazer algo tão imprudente assim, e ele responde que é a primeira vez que faz algo do tipo. Ele declara que um homem nunca deve hesitar em tomar decisões arriscadas para proteger uma mulher preciosa para ele. E Ulysses se vê ainda mais apaixonada por esse galanteador. Mas isso também a deixa triste, porque ela sabe que Kurt não quer dizer isso romanticamente. De repente, uma bola de fogo vem em direção a eles pela frente e atinge os porcos, forçando Kurt e Ulysses ao chão. A mamãe demônio está na frente deles, pronta com outra bola de fogo, e Ulysses decide pegar a adaga de Kurt emprestada para lutar contra ela. Ela cambaleia enquanto avança, determinada a proteger Kurt, mesmo que isso signifique perder a vida. Enquanto a mamãe demônio atira a bola de fogo, Ulysses levanta a adaga, tentando usar uma técnica especial que pode cortar ataques mágicos, embora nunca tenha conseguido nenhuma vez. Ela pensa que será capaz de fazer isso, já que tudo está em jogo agora. Mas ela não consegue fazer isso. Enquanto pensa que vai ser queimada viva, Akiri de repente chega ali e pula na cabeça dela. Enquanto ela abraça Ulysses com força, a bola de fogo de repente desaparece e todos notam a mulher demônio parecendo incrivelmente em pânico.
Ulysses se pergunta se ela cancelou o ataque sozinha, e então pensa se foi porque Akiri estava em perigo. Ela pergunta a Demônio sobre isso, mas ela começa a tossir sangue e recua. Ulysses tenta segui-la, mas está muito fraca e ferida para fazer isso, e desmaia imediatamente. Kurt e Akiri a verificam enquanto ele lhe dá um remédio, e ela imediatamente começa a se sentir melhor. Enquanto Ulysses diz a Akiri que está bem, ela de repente se levanta perguntando como diabos Akiri caiu em cima dela. Kurt diz a ela que ela não caiu nem voou, mas sim se teletransportou para cima dela. Isso surpreende Ulysses porque a única maneira de fazer isso é usando grandes pedras de teletransporte. Nenhum mágico conseguiu se teletransportar por meio de um feitiço, mas Akiri conseguiu. E Ulysses pergunta se ela pode fazer isso de novo, mas Akiri não consegue. Kurt também está preocupado com a mulher que os atacou, e Ulysses deseja que eles não a vejam novamente. Bem nessa hora, um porco chega atrás deles, parecendo incrivelmente triste e ferido. Kurt entra em pânico percebendo que seu trabalho era cuidar dos porcos, e ele imediatamente cura todos eles antes que a cliente chegue. Logo, os porcos estão de volta ao chiqueiro, parecendo tão saudáveis como sempre. A mulher loira fica muito feliz em ver isso, e agradece a Ulysses antes de perguntar onde está o marido dela. Ulysses inventa uma desculpa para Kurt, que foi devolver o dragão bebê aos pais, mas no caminho ele vê algo e decide mudar seus planos. Enquanto isso, Ulysses e Akiri começam a voltar para casa, quando de repente Kurt vem em direção a elas, ainda montado no dragão. Ulysses pergunta por que ele ainda não devolveu o dragão aos pais, e então ela nota a mulher demônio inconsciente nas costas do dragão. Ela sente uma confusão de proporções cósmicas enquanto se pergunta o que está acontecendo, e então Kurt começa a explicar a história. Ele diz que, quando avistou a mulher do céu, pousou o dragão para ajudá-la. Ele descobriu que ela estava gravemente ferida, mas ainda respirando, então decidiu fazer um remédio para ajudá-la. A mulher acordou e o chamou de tolo por ajudar uma inimiga, mas Kurt disse a ela que, já que ela cancelou o ataque e não matou Ulysses e Akiri, ele tinha motivos suficientes para salvá-la. Ele então terminou o remédio e o jogou para ela, dizendo que ela morreria se não tomasse. A mulher demônio pegou o remédio, mas imediatamente começou a se sentir estranha. Ela caiu no chão e Kurt se desculpou, alegando que misturou um sonífero no remédio porque ele é um covarde que não consegue enfrentá-la direito. Ele disse a ela que ela ficaria desacordada por pelo menos 3 dias, e então a repreendeu por atacar um dragão que estava ligado a um humano. A mulher demônio ficou confusa sobre o que ele queria dizer, mas Kurt pensou que ela talvez não conseguisse entendê-lo. Ele pensou alto que só porque essa mulher também tem chifres, ele não é o mesmo que sua amiga de infância Hilda. Assim que a demônio ouviu esse nome, ela tentou alcançar Kurt para falar, mas o remédio fez efeito bem nessa hora, e ela desmaiou, então ele a trouxe para cá. De volta ao presente, todos retornam à mansão, e Kurt diz a Akiri para pedir desculpas a Sina e aos outros, porque eles devem ter ficado preocupados quando ela desapareceu de repente antes. Bem nessa hora, Sina e Liz vêm correndo para cumprimentar Akiri, e Ulysses apenas as observa de longe. Outra pessoa sai da mansão depois deles, e ele gentilmente dá as boas-vindas a Ulysses e Kurt. Eles se perguntam quem diabos ele é, e então Liz o apresenta como o Eitler-Meister deles, chocando os dois. O falso Eitler-Meister então se apresenta como Rikuto, e Kurt já está maravilhado com ele. Ele também se apresenta e Rikuto o agradece por criar um edifício tão maravilhoso. Enquanto isso, Ulysses está realmente desconfiada desse cara novo, e imediatamente manda Kurt para a cozinha preparar a comida deles, e pede a Sina para levar Akiri para a sala de jogos. Assim que os dois saem, Ulysses se vira para Rikuto, mas ele a encurrala contra a carruagem. Ela não se impressiona com a audácia dele e tenta acertá-lo com o quebra-nozes 3000, mas o chute dela atravessa o corpo dele. E Ulysses finalmente percebe o que está acontecendo e diz a Liz que isso não tem graça. A princesa apenas sorri porque Ulysses foi esperta o suficiente para descobrir que Rikuto é apenas uma ilusão que ela criou usando a adaga de Kurt. E Ulysses diz que a adaga é realmente especial se pode criar ilusões de pessoas que nem existem. E Liz diz que Rikuto é como ela imagina Kurt aos 20 anos. Ela apaga a ilusão com isso, e bem nessa hora, Ulysses recebe uma mensagem de Mimiko, que diz que virá em breve para lhes dar o relatório da verificação de antecedentes de Akiri. O dia chega logo, e todos olham ansiosamente para Mimiko, imaginando o que ela vai lhes dizer. No entanto, ela veio aqui apenas para comer a comida preparada por Kurt, porque a investigação deles foi um fracasso total. Ela então explica que a amostra de cabelo e saliva que Ulysses conseguiu tinha apenas DNA humano, mas também encontraram algo parecido com pedra mágica dentro das unhas de Akiri. E isso tinha o poder de magia espacial que não é encontrado em humanos de forma alguma. Mimiko diz que a magia espacial foi usada durante a Era da Criação, mas agora está perdida no tempo, e ninguém pode usá-la. Kurt pergunta se isso significa que Akiri é um monstro, mas Mimiko também não pode ter certeza disso. No entanto, o fato de não saberem nada sobre Akiri a torna incrivelmente perigosa.
Ela diz que o melhor que podem fazer é selar a magia de teletransporte dela e trancá-la em um de seus laboratórios, mas Kurt se recusa terminantemente a fazer isso. Mímico pergunta os motivos dele e Kurt pergunta se ela o considera perigoso. Ela responde que, como são amigos, não acha que ele a atacaria. Kurt responde que o motivo dele é o mesmo, porque ele nunca sente nenhum tipo de perigo vindo de Akiri. Ele não se importa se ela é humana ou não, porque sabe que ela é uma garota gentil que não machucaria ninguém. Ele declara que Akiri vai ficar com eles, e Ulysses concorda, dizendo que se não tem nenhuma prova de que a garota é um monstro, não podem tratá-la como tal. Liz também apoia a declaração, dizendo a Mimiko que não deixará ninguém levar a filha deles. Mimiko entende os motivos deles e pede para cuidarem de Akiri. E então, ela pergunta sobre a demônio que capturaram, a quem Kurt ainda considera uma caçadora de dragões. Kurt diz a ela que ela está sendo mantida em uma prisão no porão, e enquanto Mimiko vai lidar com ela, ele pede para ela não jogar a pobre mulher na prisão. Mimiko não lhe diz que a pobre mulher é na verdade uma demônio, as piores inimigas da humanidade, e que ela vai sofrer um destino pior do que ser jogada em uma prisão. Mimiko leva Ulysses com ela para a prisão, onde elas acordam a mulher demônio e perguntam se ela pode falar. A mulher fala em frases curtas, dizendo que guerreiros falam apenas o necessário, e Mimiko percebe que ela fala como uma tapada por causa de seu dever como guerreira, e não porque é burra. A demônio se ofende e tenta queimá-la com magia, mas o quarto do Kurt é anti-magia e bloqueia o fogo. Mimiko diz a demônio que ela não pode fazer nada e pergunta se tem algum colega por perto. A mulher diz que um perdedor deve obedecer ao vencedor, mas foi o Kurt quem a derrotou, então ela só responderá às perguntas dele. Mimiko suspira, traz o Kurt e o acomoda no quarto. Kurt imediatamente pergunta a demônio como ela se sente, e ela reclama da corda nos braços. Ele diz que não podem tirar, mas ela o interrompe no meio da frase e pergunta se ele realmente conhece a Hilda. Ele afirma, mas Yuli fica curiosa. Kurt explica que Hilda era filha de um mercador que visitava a vila, e tinha chifres igual a demônio. A demônio então pergunta se Hilda usava um brasão de grifo, e ele confirma. A demônio se anima ao ouvir isso e diz ao Kurt que quer salvar Hilda, que está presa sob o castelo do Marquês Tacon. Todos ficam chocados e Kurt diz que devem partir para salvá-la imediatamente. Yuli, porém, não confia na demônio e acha que ela só está manipulando Kurt. Ela pergunta por que atacou a Kuri se quer salvar Hilda, e a demônio diz que investigava Takone, mas ele os investigava, então ela o seguiu. Foi lá que ela viu Akiri se teleportar de repente para dentro da carruagem e pensou que poderia usar seu poder para salvar Hilda. Kurt imediatamente acredita nela, mas Yuli o lembra de novo que não tem provas. A demônio pede para verem seu pingente. Yuli o tira de debaixo daqueles montes generosos, e Kurt logo o identifica como o da Hilda. A demônio diz que Hilda o deu a ela, e ao ver Yuli com a adaga do Kurt, que tinha a mesma marca de grifo, ela parou o ataque. Kurt diz que Hilda lhe deu a adaga, e agora ele tem provas para acreditar na demônio. Até Mimiko parece acreditar nela agora, e diz a demônio que eles salvarão Hilda por ela, mas ela terá que ficar aqui. Kurt também pede para a demônio ficar no quarto, e ela diz que seu nome é Saul, então ele pode chamá-la assim. Kurt fica feliz em chamá-la pelo nome, mas bem nessa hora, Akiri se teleporta entre eles. Todos surtam, mas se acalmam rápido. Kurt então vai até Mimiko, pois não sabe como salvar Hilda, e ela imediatamente convoca uma reunião sem Kurt para bolar um... Graças à sua rede de espiões, ela tem um mapa da mansão de Tacon, e diz que a esposa e a filha dele estão mortas. Há um quarto na mansão onde só ele pode entrar, e ele é visto levando comida lá com frequência. Sol diz que tentou entrar no quarto, mas falhou, assim como os espiões da Mimiko. Liz sugere usar ilusões para simular um ladrão atravessando a parede com magia, o que fará Taikone entrar em pânico e abrir a porta. Liz planeja usar os ratos falsos do ateliê para Rikuto na tarefa, e todos acham uma boa ideia. Yuli se preocupa em deixar Kurt sozinho no ateliê com a demônio, mas Liz planeja levá-lo junto também. Ela explica que Takone organiza um festival de 3 dias em seu território, a chance perfeita para levar Rikuto, apresentando-o como o novo mestre do ateliê. Ao mesmo tempo, dirão a Kurt que precisam pesquisar a cultura local no festival. Essas duas coisas são só desculpas, pois Liz e Yuli querem um encontro com Kurt no festival. O plano será executado no 3º dia, quando os cavaleiros são executados, mas isso também garante que ambas tenham um dia inteiro com Kurt antes do festival acabar. Logo, o grupo parte para o território de Tacon, e Kurt começa a conversar com Rikuto. Ele se desculpa por arrastá-lo para a missão de resgate, mas Rikuto é só um reflexo dos pensamentos de Liz, e diz que, como nobre, é seu dever impedir outros nobres de fazerem maldades. Yuli e Liz surtam completamente ao ouvir isso, mas quando Rikuto pergunta, pede ao Kurt para guardar segredos sobre ser da realeza, e eles se acalmam um pouco. Mais tarde chegam à hospedaria e Rikuto sai primeiro para se preparar para a reunião com Taikone. Yuli então diz a Kurt que investigará a mansão de Taikone amanhã, enquanto ele cuida de Liz e Akuri. Kurt se oferece para ajudar, mas Liz diz que ele não pode, pois deve estudar o mercado com ela. Ela o chantageia emocionalmente dizendo que Akiri está super animada para ver seu primeiro festival com o pai
e Kurt concorda em ir ao mercado com elas. No dia seguinte, Akiri e Liz curtem a ida ao festival, e Liz pergunta a Kurt se ele já não tinha visto muitos festivais viajando com seu grupo de aventureiros. Kurt responde que visitaram várias cidades e festas, mas ele sempre ficava preso fazendo a manutenção e guardando a carroça, enquanto os outros se divertiam pra valer. Liz sente pena dele, mas Kurt acha normal que quem cuida das tarefas não aproveite os festivais. Contudo, ele quer ser um bom pai e dar a Akiri as coisas que ele nunca teve, por isso concordou em vir ao festival. Liz de repente pega na mão dele, dizendo que ele deveria aproveitar este festival para compensar todas as vezes que não pôde, e Kurt fica super feliz em ouvir isso. No entanto, ele nem imagina que Liz planeja se declarar para ele depois que o encontro terminar. Os três aproveitam o tempo no festival, e quando a noite chega, Liz os leva num jardim para que Akiri possa brincar com outras crianças e ela tenha um momento mais tranquilo com Kurt. Ela pensa que Kurt estará de ótimo humor, já que se divertiu no festival hoje, e que ao se declarar, ele ficará ainda mais feliz. Contudo, quando ela se aproxima, encontra uma expressão séria no rosto dele. Liz se pergunta o que está acontecendo, mas então percebe que estão em frente ao castelo de Taikone e Kurt está olhando fixamente para ele. Ela se dá conta de que esqueceu de considerar esse fator e imediatamente pergunta a Kurt se ele está preocupado com Hilda. Ele tenta tranquilizá-la, dizendo que está bem, pois todos prometeram salvar Hilda, e ele confia neles. No entanto, sente-se culpado por não poder fazer nada para ajudar. Liz começa a listar as coisas incríveis que ele fez, mas Kurt não sabe o quão especial ele é e diz que qualquer um poderia ter feito aquilo. Liz se pergunta como pode convencê-lo a parar de se subestimar, e percebe que se declarar agora não seria a melhor ideia. Então, ela lhe diz que o respeita e adora profundamente, e que todos na oficina sentem o mesmo. Ela diz que todos gostam muito dele e é por isso que estão ali para ajudar Hilda. Kurt fica comovido às lágrimas ao ouvir isso, e diz que também gosta muito de todos, e é por isso que quer ser de mais ajuda para eles. Liz promete que continuarão a se ajudar no futuro, mas Akiri chama Kurt, dizendo que está com fome, encerrando o momento emocionante deles. Enquanto Kurt corre para ela, Liz pensa que perdeu uma chance de ouro para se declarar. Mas está tudo bem, já que ela viu o sorriso sincero dele, e promete a si mesma que vai se declarar em breve. No dia seguinte, é a vez de Yuli sair em um encontro com Kurt, e antes de partir, ela olha fixamente para a espada que ele fez para ela, depois que ela perdeu a sua na luta contra o demônio. Ele minerou um pouco de mitril e adamantite para isso, e pediu emprestado a forja de um ferreiro anão local. O ferreiro riu de Kurt por dizer que faria uma espada de uma liga dos dois metais ultra raros, mas Kurt manteve a seriedade no trabalho. A espada que ele fez era tão forte e afiada que cortava uma rocha com facilidade, e o ferreiro reagiu como se tivesse acabado de ver a obra do deus da forja, e imediatamente partiu numa jornada para aprimorar suas habilidades. Yuli de repente sai de sua viagem pela memória e fica animada, pensando em seu encontro com Kurt. Para a sorte dela, Akiri estava exausta de tanto correr pelo mercado ontem. Então ela ainda está dormindo, e agora Yuli está sozinha com Kurt. Ela começa a pensar em como usará sua experiência como aventureira para levar Kurt aos melhores lugares da cidade, e assim mostrar a ele que é melhor que a Liz. Nisso, ela ouve uma confusão por perto e encontra uns brutamontes destruindo a loja de um pobre coitado. Ela decide ignorar, pois não vai deixar o problema de outra pessoa estragar seu encontro, mas infelizmente Kurt tem outros planos. Ele imediatamente se aproxima dos brutamontes e manda que parem de incomodar o lojista. Pergunta os motivos para estarem danificando a loja, e enquanto os idiotas começam a discutir com ele, Yuli suspira, percebendo que não estava destinado a ter um encontro normal com Kurt. Enfim, os brutamontes dizem a Kurt que os pães de carne que a loja vendia tinham um gosto horrível, o que eles sabem porque comem muito daquilo, e que só estavam ajudando outras pessoas a não comprarem por engano. Kurt decide ser o juiz disso, e imediatamente compra um pão de carne do homem. Ele prova e diz que é realmente muito bom, e que os ingredientes usados foram selecionados com bastante cuidado. O brutamontes baixinho empurra Kurt para trás, dizendo para ele parar de bancar o Gordon Ramsay, mas Yuli está lá para segurá-lo. Ela diz aos bandidos que Kurt não é um crítico de comida, mas trabalha como um oitelier, e isso é qualificação suficiente para julgar qualquer um. Os brutamontes ficam nervosos porque sabem que não devem arrumar briga com um oitelier, e fogem imediatamente. O homem agradece a Kurt pela ajuda, mas foi seriamente ferido pelos idiotas. Kurt percebe que ele tem alguns ossos quebrados e Yuli diz que o remédio dela resolverá isso rapidinho. Contudo, Kurt diz a ela que deveriam levá-lo ao hospital ali perto, porque seria melhor do que dar-lhe um remédio feito por um amador como ele. Antes que Yuli pudesse dizer mais alguma coisa, Kurt pega o homem ferido e corre para o hospital, estragando ainda mais o encontro deles. Ela está à beira das lágrimas, mas então a filha do lojista começa a chorar de verdade, e ela decide confortá-la primeiro. Nisso, uma comerciante passa, oferecendo suco de cato doce, e Yuli a identifica imediatamente como uma das espiãs de Mimiko. Ela vai até a espiã, que começa a contar sobre uma competição de culinária que acontecerá hoje, e o restaurante Garjal tem sido o campeão nos últimos 2 anos. Contudo, este ano eles se sentiram ameaçados pela pequena loja que vendia pães de carne deliciosos, e contrataram os brutamontes para assediá-los.
Yuli fica furiosa ao perceber que os canalhas do restaurante Gargill são a razão de seu encontro ter sido arruinado, mas pensa que assim que Kurt voltar, o problema estará resolvido e eles poderão continuar. No entanto, Kurt volta com más notícias. O lojista estava ferido bem gravemente, então teve que ser internado no hospital por um dia inteiro e estava muito preocupado com a filha e com a loja dele. Yuli já sabe onde isso vai dar, e logo Kurt pergunta se ele pode ajudar, pois prometeu ao dono que cuidaria da loja, e Yuli não consegue dizer não a ele. Ela decide se vingar do restaurante Gargill e diz a Kurt que o ajudará a cozinhar pães de carne deliciosos para vencer a competição. Contudo, a garota chamada Luna lhes diz que não podem mais fazer isso, porque os brutamontes jogaram fora todo o recheio que tinham e agora não conseguem fazer nada. Yuli diz a ela que eles vão dar um jeito e pergunta a Kurt se ele consegue cozinhar pães de carne deliciosos com outros ingredientes disponíveis. Ele diz que sim. Yuli pede que ele ensine Luna a fazê-los, porque ela deveria ser quem ganha a competição e deixa o pai orgulhoso. Luna se prepara para isso e Yuli pergunta a Kurt quais ingredientes ela deve comprar. Ele pede que ela compre o máximo de cactos doces que puder no mercado e também pegue os feijões vermelhos que ele ganhou num jogo ontem. Enquanto isso, ele planeja cavar bem na frente da barraca, e Yuli pergunta se ele tem certeza de que quer cavar na rua principal. Kurt diz que não será problema, pois ele vai cavar rápido e depois tapar o buraco também, mas Yuli diz para ele pelo menos conseguir uma licença antes de fazer isso. Logo depois, os jurados começam a visitar todas as lojas participantes da competição de culinária e elogiam muito os donos do restaurante Gargill. Eles estão confiantes de que ele vai ganhar porque ninguém chega perto dele. Mas mais do que isso, o gorducho que administra o restaurante comprou um dos jurados, então não importa o que aconteça, ele vai garantir a vitória. Nisso, algumas pessoas começam a elogiar uns pães de carne e os recomendam para outras pessoas na rua também. Assim que o gorducho vê isso, ele entra em pânico, pois tinha certeza de que os brutamontes haviam fechado a loja de pães de carne. Ele corre imediatamente para o local da barraca e fica chocado ao ver uma fila enorme lá. Não só estão vendendo os pães super rápido, como também há uma fonte termal ao lado da loja, e o gorducho não consegue entender o que diabos está acontecendo. Nisso, os jurados também chegam, e o gorducho tenta dizer a eles para não comerem os pães que a loja está vendendo, porque estão recheados com uma coisa preta e pegajosa que não pode ser boa para a saúde. Luna também chega na mesma hora, e pede aos jurados que pelo menos experimentem os pães recheados antes de tomar uma decisão. O jurado que foi subornado pelo gorducho pega um pão e o abre para ver o recheio preto por dentro. Luna começa a explicar que é feito de feijão vermelho cozido e geleia de cacto doce, exatamente como Kurt a ensinou. Os jurados já ficam impressionados com a receita inovadora, e quando provam os pães, ficam realmente extasiados. O gorducho fica furioso com isso, mas no momento em que prova os pães doces, ele fica maravilhado com o sabor e começa a agir como se estivesse numa guerra de comida. Nisso, Yuli também chega para apoiar Luna, e ela diz aos jurados que a massa dos pães doces é super fofa porque eles a amassaram usando água com bicarbonato de sódio dissolvido. O gorducho pergunta de onde eles tiraram aquilo, e Yuli diz que pegaram da fonte termal bem na frente dele. O gorducho pergunta como diabos uma fonte termal apareceu ali, e Yuli, orgulhosa, diz que Kurt a cavou agora mesmo. Ele se recusa a lhe acreditar, mas quando Yuli revela que Kurt trabalha como um oitelier, ele rapidamente se cala. De repente, ele muda de estratégia, dizendo que eles devem ter cavado a fonte termal sem permissão e que certamente serão punidos por isso. Contudo, Yuli mostra a ele a licença que Liz os ajudou a conseguir diretamente de Tycoon. O gorducho fica pasmo agora. E então Yuli explica que a fonte termal que Kurt cavou serve como um relaxante escalda-pés e será colocada sob os cuidados da administração da cidade como uma nova atração turística. O gorducho perde a cabeça ao ouvir tudo isso e puxa o jurado que subornou para o lado, dizendo para ele fazer o trabalho dele e convencer os outros dois jurados também. No entanto, o pão doce meio que abriu os olhos dele e o jurado diz que não pode dar uma crítica ruim a esta loja. Ele até diz ao gorducho que não precisa mais do dinheiro dele enquanto corre de volta. Nisso, o gorducho vê os 3 brutamontes que contratou escondidos atrás de uma esquina, e ele vai imediatamente até eles. Ele os manda destruir a loja rapidinho, e mesmo que sejam presos por isso, ele os tirará de lá de algum jeito. Contudo, os bandidos começam a falar com uma voz bem feminina, dizendo que não vão deixar isso passar. O gorducho fica confuso com isso, mas acontece que os 3 brutamontes eram apenas ilusões criadas por Liz, que está ali com 2 espiãs. Ela diz ao gorducho que os bandidos que ele contratou já estão apodrecendo na cadeia e agora é a vez dele. Nisso, Yuli também chega para bloquear a saída dele e diz que eles sabem que ele fornece ingredientes para o castelo do Marquês Tycoon e que ele usa as sobras da cozinha dele em seu restaurante. Além disso, ela sabe que ele colocava crack na comida para que os clientes ficassem viciados e viessem à loja dele com mais frequência. O gorducho entra em pânico, perguntando como diabos eles sabem disso. E Liz assume sua aparência usando a adaga de ilusão, dizendo que uma vez ela foi à cozinha do Lorde disfarçada de ele.
Os chefes de lá rapidamente contaram tudo. Yuli diz a ele para se render e se preparar para apodrecer na cadeia por causa de seus crimes, mas o gorducho desesperado saca sua faca e avança contra Lies. Por sorte, as espiãs o imobilizam rapidamente no chão e Yuli diz que ele vai pegar prisão perpétua por atacar uma realeza. Ele nem entende o que isso significa até Liz se apresentar devidamente, e esse fato quebra completamente o espírito dele. Depois disso, Liz provoca Yuli sobre seu encontro fracassado com Kurt, e ela diz que não importa agora, porque Kurt está feliz. Mais tarde naquela noite, Taikone fica sabendo da prisão do gorducho porque ele atacou Liz enquanto ela curtia o festival, e ele fica furioso porque eles estavam em bons termos. Além disso, seu assistente diz que a investigação deles revelou que todos os chefes que trabalhavam no castelo foram enviados pelo gorducho, e isso os desqualifica imediatamente de seus cargos, então foram demitidos na hora. Taikone entra em pânico ao ouvir isso porque Lais vai visitá-lo no dia seguinte e ele não pode recebê-la sem ninguém para cozinhar. O assistente já tem um plano, e sugere que apresentem os pães doces que venceram o torneio de culinária junto com Chá. Taikone acha que é uma boa ideia e diz ao assistente para trazer o chefe que fez os pães doces para ele na manhã seguinte. Na manhã seguinte, Liz e Yuli se preparam para visitar Taikone junto com o falso mestre 8 Lie, Rikuto. Eles têm um mapa do castelo de Taikone na mesa, e Yuli diz a Kurt que vão resgatar a amiga dele, Hilda, hoje. Ela decide incluí-lo no plano também e diz que o quarto onde Hilda está presa é acessível apenas pela cozinha, porque isso facilitará levar comida a ela sem serem notados. Rikuto diz que tentará encontrar provas de que Hilda está sendo mantida prisioneira lá, e então convencer Taikone a libertá-la. Ele pede a Kurt para ficar tranquilo e diz que irá ajudar Luna com a loja dela até o pai dela melhorar. Assim que Kurt sai, Liz de repente aparece atrás de Yuli, porque ela havia conjurado 3 ilusões ao mesmo tempo usando sua faca. Elas já haviam planejado isso com antecedência, pois há 2 problemas em usar as ilusões. Primeiro, Liz precisa sacar a faca para usar as ilusões, mas ela não pode encontrar Taikone com uma arma desembainhada. Em seguida, as ilusões não podem tocar em coisas, e isso pode criar problemas numa reunião. Para resolver ambos os problemas, Liz decidiu criar uma ilusão de si mesma, além de Rikuto, e então ficar invisível para segurar as coisas quando necessário. Com isso, as duas saem para encontrar Taikone, e Liz cria as 2 ilusões antes de se preparar para desaparecer. Contudo, nesse exato momento, elas recebem uma mensagem das espiãs de que Kurt foi contratado como chefe temporário do castelo de Taikone, e já chegou à cozinha com Akiri ao seu lado. Yuli e Liz ficam pasmas com isso, e não sabem se devem rir ou chorar da situação. Alguns minutos antes, Kurt estava ocupado fazendo pães recheados na barraca quando ouviu a garota Luna gritando lá fora. Ele correu imediatamente para o lado dela e descobriu que ela estava apenas surpresa, porque um cavaleiro a ordenou a preparar 100 pães recheados para o Lord Taikone imediatamente. Não só isso, ele pediu que ela fosse ao castelo para trabalhar como chefe temporária por um dia. E ela não podia fazer isso porque era hora de abrir a barraca. Kurt disse a ela que não precisava se preocupar, porque ele faria os pães recheados e depois iria ao castelo. Ele deu os pães que já havia assado para os cavaleiros provarem enquanto esperavam que ele preparasse o pedido deles. E no momento em que os cavaleiros deram a primeira mordida, eles alcançaram a iluminação. Quando Kurt voltou com o pedido, encontrou todos paralisados e pensou que estavam apenas cansados depois de estarem de serviço nos últimos dias. Contudo, o capitão dos cavaleiros desperta de seu transe ao ouvir a voz de Kurt e diz que seu cansaço de trabalhar horas extras durante o festival desapareceu depois de comer os pães. Depois disso, Kurt parte para o castelo junto com Akiri, quando de repente percebe que o Lorde que o convocou é na verdade Taikone, que sequestrou Hilda. Logo ele chega à cozinha onde um assistente recolhe os pães dele e diz que eles serão servidos à princesa. Apesar de praticamente viver com Liz, Kurt entra em pânico, pensando que os pães que fez às pressas talvez não fossem bons o suficiente para serem apresentados a ela. Mas o assistente diz que não há necessidade de se preocupar com isso. Ele apenas pede a Kurt para ficar de prontidão até o fim da reunião entre Taikone e Liz, e estar pronto para preparar qualquer coisa que eles peçam. Enquanto o assistente sai, a atenção de Kurt se volta para a porta no fim da cozinha, e ele começa a pensar em Hilda. Enquanto isso, Lai se encontra com Taikone, mantendo as ilusões, e Taikone tenta minimizar o incidente em que o chefe gorducho tentou atacá-la. Enquanto Liz o mantém ocupado, Yuli fica presa guardando a porta, e ela só espera que Kurt não faça nada imprudente. De volta à cozinha, Kurt está inquieto porque realmente quer abrir a porta e encontrar Hilda, mas também entende que não deve correr riscos que possam atrapalhar o plano deles. Contudo, controlar esse impulso é bem difícil e Akiri o nota preocupado. Ela pergunta a Kurt o que o está incomodando e ele diz que a amiga dele pode estar atrás da porta, mas ele não pode abri-la agora. Akiri fica animada ao ouvir isso, e diz que pode levá-lo para além da porta para procurar a amiga dele. Ela o abraça rapidamente, e no momento seguinte, Kurt percebe que eles se teleportaram para a área atrás da porta. Ele fica surpreso que Akiri possa teletransportá-lo junto com ela, mas ainda pensa que eles não deveriam estar ali.
Ele diz a Akiri que eles deveriam voltar, mas ela diz que não consegue. Ela fica chateada porque queria procurar a amiga dele juntos. E enquanto Kurt se pergunta como consolá-la, ele ouve a voz de uma mulher vindo do quarto ao lado. Ele pensa que deve ser Hilda, e decide ignorar todos os alarmes tocando em sua cabeça para resgatá-la. Ele tira um grampo e o usa para destrancar a porta, mas para sua surpresa, há apenas uma senhora idosa dentro do quarto. Por outro lado, Taikone diz a Rikuto que quer nomeá-lo governador da cidade, mas Rikuto responde que quer fazer-lhe perguntas em particular antes de aceitar o cargo. A falsa Liz sai da sala para lhes dar privacidade. E assim que ela sai, Taikone de repente fica mais relaxado, sem saber que a princesa está observando tudo. Ela agora tem certeza de que Taikone tem algum negócio com o mestre Oitulie que ele não quer que ela saiba, então decide fazê-lo admitir. Ela controla Rikuto e ele pergunta a Taikone o que ele quer dele. Bem, o Lorde realmente gosta da atitude direta dele, e pergunta a Rikuto se ele está interessado em juventude eterna. Enquanto isso, Kurt e a senhora idosa ficam surpresos ao se verem, e ela o convida a entrar em seu quarto porque não recebe visitas com muita frequência. Ele está chocado demais para dizer qualquer coisa, mas a mulher convida a Akiri para entrar também. Akiri a vê parecendo mal e pergunta se ela está bem. A mulher diz que não tem conseguido comer muito ultimamente, e Akiri lhe entrega um pão recheado que Kurt fez. A mulher pega sem hesitar e fica impressionada porque consegue sentir o gosto, ao contrário de outras comidas. De repente, Kurt percebe que a mulher não é velha, mas apenas parece velha, e pergunta como isso é possível. A mulher fica boquiaberta que ele percebeu isso só de olhar para ela. Ela começa a se maravilhar com as outras habilidades dele e pergunta se ele é algum mágico famoso, mas ele responde que é só um humilde faz-tudo no ateliê da região. Enfim, a mulher acha que ele é realmente especial e diz a Kurt que ele pode ser o único a salvar Hilda, que está presa bem debaixo do quarto dela. Kurt surta ao ouvir que Hilda está lá embaixo e decide transformar um pão duro numa pá para cavar até o andar de baixo. A mulher o impede e pede para ele segui-la por uma passagem secreta que os levará até Hilda. De volta à sala de reuniões, Lias fica chocada ao saber que Taikone busca a juventude eterna. Rikuto diz que a juventude eterna é o objetivo final de grandes mestres como ele, mas não é algo que se consiga tão facilmente. Taikone diz a ele que humanos vivem pouco, mas outras espécies como elfos e demônios vivem por muito tempo. Houve experimentos no passado para colocar células de demônios e elfos em corpos humanos para que também pudessem viver muito, e Rikuto imediatamente diz que os experimentos falharam e foram banidos por causa dos perigosos efeitos colaterais. Taikone diz que tem total fé nas habilidades de Rikuto e que ele pode ser a pessoa a criar um remédio para alcançar a juventude eterna. Liz agora percebe todo o plano dele e quer criar a ilusão de um ladrão para expô-lo. Mas antes disso, ela quer mais detalhes. Então Rikuto pergunta a Taikon por que ele está com tanta pressa. Ele o lembra que possuir células demoníacas e experimentá-las é legal, tanto pelas leis do país quanto pelas leis da igreja. No entanto, se Taikon está desesperado o suficiente para revelar suas intenções a um completo estranho, ele deve estar com pouco tempo. Ele diz que Taikon não parece precisar de nada na vida vivendo mais, e deve haver outra pessoa em quem ele queira usar o remédio. Taikon se recusa a responder e diz que só precisa do remédio, e Liz decide que não adianta mais questioná-lo. Então ela inicia a segunda parte do plano e faz seu clone lá fora gritar bem alto. Imediatamente depois, Yuli abre a porta e deixa o clone entrar, dizendo a Taikon que alguns ladrões invadiram a mansão, e ela tentou lutar contra eles, mas eles correram para a cozinha. Taikon entra em pânico ao ouvir isso, e diz a Rikuto e Liz para ficarem no quarto. Ele pede a Yuli para protegê-los a todo custo e diz para ela não sair do quarto. Ele sai correndo com isso, mas Liz o segue mantendo sua invisibilidade. Ela logo alcança a área escondida e Taikon entra em pânico ainda mais ao ver a porta do quarto aberta. Ao entrar, ele começa a chamar o nome de Famil. Isso confunde Liz porque é o nome da filha de Taikon. Ele fica realmente devastado ao ver que ela não está no quarto, e enquanto ele entra na passagem secreta, Liz decide verificar o quarto. Ela encontra um cabelo grisalho na cama e então aprimora seus sentidos para encontrar mais vestígios. De repente, ela sente o cheiro de Kurt e, embora queira correr imediatamente para o lado dele, decide se encontrar com Yuli primeiro. Enquanto isso, Famil leva Kurt e Ekri ao quarto onde Hilda está sendo mantida prisioneira. Kurt pede desculpas aos amigos por arruinar o plano deles e então abre a porta pesada para ver Hilda amarrada, então o reconhece imediatamente como o garoto que conheceu na vila. E Kurt fica muito feliz que ela ainda se lembre dele. Ele diz a ela que vai salvá-la agora, mas Famil já cuidou do recado. No entanto, assim que ele se aproxima, percebe que ela não mudou nada, mesmo tendo se passado 10 anos desde a última vez que se viram. Ele continua tentando encontrar pelo menos alguma maneira em que ela tenha mudado, mas não consegue, e no final, ele apenas diz a Hilda que ela parece a mesma de sempre. Ela imediatamente o soca, dizendo que é culpa dele porque ela não conseguiu crescer depois que ele a alimentou com aquele remédio nas montanhas. Ela começa a bater nele, dizendo que além disso, ele também deixou a vila sem avisá-la. E ela o fará pagar por tudo. Kurt continua se desculpando, mas então a Curia o defende, dizendo a Hilda para parar de ser má com o pai dela.
Isso deixa a Hilda ainda mais brava, porque depois de transformá-la numa criança para sempre, ele foi lá e teve uma filha. Kurt explica que a Kiri nasceu de um ovo, então ele não fez nada de fazer bebê, e Hilda não acha difícil de acreditar. Ela então diz a Kurt que está com fome e pergunta se ele tem algo para comer. Ele só tem um pão duro, e embora Hilda diga que será o suficiente, ela nem consegue morder. Famil então pergunta a Hilda se sua juventude eterna é por causa do remédio que Kurt fez, e ela afirma. Ela pergunta a Kurt se ele pode fazer aquele remédio de novo, e ele responde que não viu uma flor arco-íris depois daquela vez, e não pode fazer o remédio sem ela. Hilda pede desculpas a Famil por não poder ajudá-la mais, mas a velhinha diz que não se importa. Kurt fica chocado ao ouvir o nome de Famil e pergunta se ela é realmente a filha de Taikon. Ela afirma, e a única célula cerebral funcionando de Kurt entra em curto-circuito tentando entender o que está acontecendo. No momento em que ele chega a alguma conclusão, Taikon entra no quarto e fica aliviado ao ver que sua filha está segura. Ele pensa que Kurt é o ladrão, mas Kurt o ataca dizendo que é errado sequestrar pessoas, não importa a razão. Taikon diz a ele que nunca entenderá sua situação, e Kurt responde que entende totalmente porque ele também é pai e ama sua filha. No entanto, ele imediatamente sai dos trilhos depois disso, acusando Taikon de não amar sua filha depois que ela cresceu e de sequestrar Hilda, que nunca pode envelhecer, para que ele possa amá-la como sua filha para sempre. Todos ficam confusos com isso, mas Kurt ainda não terminou seu modo doidão. Ele pensa que como Taikon estava dando toda a atenção a Hilda, Famil bebeu um remédio que a fez parecer uma velhinha, e todos ficam boquiabertos. Finalmente, Kurt acusa Taikon de ser um desses que só gosta de criancinha, e embora ele possa deixar muitas coisas passarem, o nobre se opõe firmemente a isso. No entanto, Kurt não para de tagarelar e tenta culpar Taikon por não amar Famil depois que ela cresceu. Hilda de repente o paralisa porque já teve o suficiente de sua tagarelice, e então ela se vira para Famil, perguntando se ela tem certeza sobre o plano deles. Famil afirma, agarrando-se ao braço de Taikon enquanto pede a Hilda para matá-lo. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao próximo vídeo na sua tela.